4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias. Há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. 5h, 1 minuto. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 você em Ribeirão Preto, ou acompanhando nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, aplicativos Band Rádios. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Avante, avante, meu bugre. Ele está chegando com tudo sobre o Guarani, repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Pra você também, viu, Júlio? Sextou, né? Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Jogadores do Guarani, depois das atividades desta sexta-feira, ganharam o final de semana de folga. Reapresentação somente na segunda-feira, até porque o próximo jogo será no outro final de semana, contra o Náutico, sábado às 4h30 da tarde. Técnico Daniel Paulista sabe que não terá Ronaldo Alves. Aliás, daqui a pouco, o treinador falará no microfone da Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta chega na reta final de preparação para o duelo contra o Vasco, domingo, às 4h da tarde, no Rio de Janeiro. Na entrevista coletiva, o técnico Gilson Kleina deu a entender que vai manter a mesma equipe que iniciou o duelo contra o Brusque na rodada passada. Marcelo Hermes tem mais condições do que Iago e o lateral esquerdo deve ser a principal novidade na lista de relacionados para o duelo contra o time carioca. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. E que bomba! Uma bomba poderosa. Cristiano Ronaldo é anunciado como reforço do Manchester United. O atacante português volta ao clube que o projetou com as conquistas da Liga dos Campeões e também a sua primeira bola de ouro. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente. Falando em bomba, o Corinthians oficializou o Roger Guedes como novo reforço. A contratação do jogador de 24 anos que estava livre depois de rescindir com o clube chinês e fechou com o Corinthians contrato até 2026. 5 anos de contrato para Roger Guedes. Mas atenção, hein? Na apresentação, o Roger Guedes foi apresentado sem o número da camisa. Será que a 10 vai ser de William? 2 jogos movimentam a 21ª rodada da Série B nesta sexta-feira. O Brasil de Pelotas recebe o Remo e o Botafogo visita o Curitiba. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. O Palmeiras, Vinícius Bueno. O Palmeiras finalizou na manhã desta sexta-feira a sua preparação para o jogo de sábado contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter treinado com bola com o restante do grupo nesta semana, o lateral esquerdo Jorge, que segue na chamada transição física, se recuperando da cirurgia que foi feita no joelho esquerdo em dezembro do ano passado, ainda não deve ter condições de ser relacionado.
A expectativa é de que o Verdão possa entrar em campo com um time com novidades em relação à última partida, derrota para o Cuiabá em plena Arena Alviverde pelo placar de 2-0. Piquerez pode ganhar a vaga do zagueiro Renan, que vinha sendo improvisado na lateral esquerda. E no meio-campo há uma disputa entre Patrick de Paula e Zé Rafael. O Verdão tenta retomar o bom momento na competição brasileira depois de ter conquistado apenas 1 ponto nos últimos 12 jogos. Aliás, a equipe sofreu 6 gols nas últimas 3 partidas e precisa melhorar o seu desempenho. A provável escalação alviverde é de Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Luan, Gustavo Gomes e Renan ou Piquerez, que disputam a vaga na lateral esquerda. Meio campo deve ter Danilo e aí uma outra disputa entre Zé Rafael e Patrick de Paula, com Rafael Veiga e Dudu completando o setor de criação. A dupla de ataque deve ser formada por Wesley e Rony. Paulista, é o Jundiaiense que quer ver-te campeão. E essa manchete é direta para Carlos Henrique, que estará de volta aqui na Rádio Bandeirantes na segunda-feira. Ex-Guarani, Palmeiras, Boca Juniors, Baiano é anunciado como novo técnico do Paulista de Jundiaí. O ex-lateral está com 43 anos e vai buscar o acesso na última divisão do Campeonato Paulista. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo, Paulo do Vale. No São Paulo, a ótima notícia foi a alta médica do presidente Júlio Casares no dia de ontem, após um mês lutando contra a Covid-19. Agora ele inicia a recuperação em casa, ao lado da família, e daqui a alguns dias, quando estiver recuperado, retorna às atividades no tricolor paulista. Por falar em atividades, o técnico Hernan Crespo já trabalha a equipe pensando no Juventude. Domingo, 4 da tarde, no Alfredo Jaconi. O último jogo do São Paulo antes de uma pausa de 13 dias. Importantíssima para que o tricolor consiga recuperar por inteiro os seus jogadores que vêm aí num enorme desgaste desde o Campeonato Paulista. Para o jogo de domingo, a expectativa, quem sabe, é que Crespo possa contar com Wellington e Marquinhos, jogadores em fase final de recuperação de lesões. Aqui é Brasil. Aqui no peito de ti. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Após vetos da Liga Inglesa, a Tite anuncia 9 jogadores para completar a seleção brasileira nas eliminatórias. Goleiros Santos e Everson, zagueiro Miranda, meias Gerson, Edenilson e Matheus Nunes e os atacantes Hulk, Malcom e Vinícius Júnior estarão no grupo para enfrentar Chile, Argentina e Peru. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos com Gustavo Soler. O Santos apresenta de forma oficial o atacante Diego Tardelli. O experiente jogador de 36 anos de idade vestirá a camisa número 99 e vive a expectativa de poder ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para daqui 2 semanas. Com relação ao zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez, o jogador já está no CTR Pelé para fazer exames médicos e assinar um contrato de pelo menos 2 temporadas com o Peixe para o jogo de amanhã, sabadão, pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo na Vila Belmiro. O treinador do Alvinegro Praiano ainda aguarda a resposta do departamento médico para saber se poderá contar com o zagueiro Luiz Felipe, que na última quarta-feira sentiu dores no joelho direito no jogo contra o Atlético Paranaense. Com isso, a provável escalação do Santos conta com João Paulo no gol, Madson, Luiz Felipe ou Robson Reis, Wagner Palha e Felipe Jonathan, meio de campo de Camacho, Jean Mota, Carlos Sanches, Gabriel Pirani, Lucas Braga e Marcos Guilherme como centroavante. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Vem aí o Tigrão, o fera da opinião. Valdemir Gomes, qual é o seu destaque? Bem-vindo, Tigrão. Alô, Júlio Nascimento, um grande abraço a você e um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Olha, Júlio, eu vou dizer pro seu negócio, esse jogo de 16 horas do domingo, lá em São Januário, no Rio de Janeiro, é muito interessante, porque a Ponte tem uma necessidade imensa de ganhar a primeira fora de casa. Já passou da hora, isso já incomoda demais e principalmente pela necessidade dos 3 pontos para continuar se afastando aí da zona de rebaixamento. E o Vasco, do Lisca doido,
também vem tombando de bico, com um bom elenco para os padrões da Série B, até agora não deu liga, sob o comando do Lisca. Aliás, na estreia foi muito bem quando conseguiu golear o Guarani, até surpreendentemente e até sem merecer muito, né? Porque o Vanderlei, o goleiro do Vasco, foi o melhor jogador em campo, e depois o Vasco vem colecionando insucessos. Então o jogo ganha contornos de dramaticidade, a gente vai falar mais aqui ao longo do programa, pelas duas pontas. O Vasco precisando se reabilitar, com o Lisca tentando se garantir, e a Ponte também, né? Já ansiosa demais aí pela primeira vitória fora de casa, já na 21ª rodada do Brasileirão da Série B, a famosa Bezona. Daqui a pouco, né, Júlio? A gente dá uma esclarecida, a gente dá uma esmiuçada melhor em tudo isso daí. Tudo bem, Batistão? Um abraço pra você. Seja muito bem-vindo ao Bandeirante Esportiva. Opa! Vamos com o Batistão na sequência, com o destaque dele aqui dentro do Bandeirantes Esportiva. Só refazer o contato aqui com o nosso Batistão. E estou esperando, claro, a sua participação nessa sexta-feira aqui pelo nosso WhatsApp. Pode mandar sua mensagem hoje. Tô no grau, hein, pra ler tudo que vocês mandarem. 971021493, tem ouvinte já me cobrando das pizzas aqui. Vou ter que analisar o regulamento, porque eu tinha prometido se o anúncio do Cristiano Ronaldo fosse até 12h30. Foi 1h30 da tarde, 1h50. 1h50 não, 12h50. Então vou analisar aqui o regulamento, vou ver como a gente faz essa questão aí das pizzas, mas foi a contratação bombástica. Agora sim, Batistão está à disposição aqui para o primeiro destaque no Bandeirante Esportivo. Um abraço para você, Batista. Um abraço, Júlio. Um grande abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Pois é, realmente o assunto, né, do período da tarde, do começo da tarde até agora, não pode ser outro senão este do Cristiano Ronaldo. Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo, craque português, realmente mexeu com o mundo do futebol nesta sexta-feira. Não só pelo drible que ele deu no Manchester City, mas porque essa aí é a maior transação para um jogador de futebol acima dos 35 anos. Os números não foram revelados, mas de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Manchester United teria desembolsado 15 milhões de euros, 92 milhões de reais pelo câmbio de hoje, mais 8 milhões de euros, 49 milhões de reais em bônus como compensação financeira para a Juventus, que não aceitou liberar o craque português sem custo. O valor mínimo garantido para a velha senhora foi de 20 milhões de euros. 122 milhões de reais. Cristiano Ronaldo é uma máquina de fazer dinheiro. Só para lembrar, em julho de 2018, a Juventus tirou o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. A transferência mais cara de um atleta acima de 30 anos era a do zagueiro Bonucci, vendido pela própria Juve, que fez uma negociação com o Milan na oportunidade por 42 milhões de euros, 257 milhões de reais na cotação de hoje. A transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus, do Real Madrid para o Juventus, custou 117 milhões de euros, 717 milhões de reais pela cotação de hoje, sendo que 100 milhões de euros do Real Madrid e os outros 17 milhões de euros em mecanismos de solidariedade da FIFA e também para encargos e comissões. Então é um negócio realmente impressionante o poder que tem o Cristiano Ronaldo de movimentar cifras astronômicas. Cristiano Ronaldo deixa a Juventus com 2 títulos italianos, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália, mas não teve o mesmo sucesso na Champions League. Na última temporada,
embora tenha sido aí o artilheiro do italiano, marcou 29 gols, viu a Juventus terminar apenas em 4º lugar na Champions. Ele retorna para a Liga Inglesa. 12 anos. Retornando, portanto, após 12 anos. Marcou 84 gols, deu 34 assistências, somando 118 participações em gols na Liga Inglesa. À sua frente, na Premier League, estão apenas ídolos históricos dos 2 rivais. Thierry Henry, ex-Arsenal, 124. Frank Lampard, West Ham, Chelsea e Manchester City, com 131. Portanto, ele está perdendo apenas para esses 2, mas agora de volta à Liga Inglesa, com certeza vai superar em muito esses 2 craques históricos. Cristiano Ronaldo pode ser chamado de Midas. Bandeirantes Esportiva está no ar aqui na Bandeirantes, com os trabalhos técnicos de Joels Cardoso e Gil Kleber, que também é o coordenador técnico. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Carlos Batista, o nosso comandante de esportes, que citou Cristiano Ronaldo e Thierry Henry no destaque. Hein? Se o Batistão quiser me demitir hoje, eu não vou odiá-lo. Só por isso. Só porque no destaque já me deu 2 ídolos. E a coordenação geral da Rádio Bandeirantes é do jornalista Rodrigo Neves. Sua participação, estou aqui no aguardo dela pelo nosso WhatsApp 971021493. Daqui a pouquinho eu abro para as primeiras mensagens aqui no nosso WhatsApp. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá. La, la, laia. Bandeirantes. La, laia, 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 lá. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br.
O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19 3775 9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola! Que Guarani, Lucão do Break dominou, girou, meteu na área, a bola bateu no braço, o árbitro marca pênalti. Bate no braço do zagueiro do Operário, de Leandro Vilela, com o braço esticado, penalidade máxima pro Guarani bater. Mas não tem nem o que reclamar o Leandro Vilela, o número 8. O Lucão do Break, mesmo desequilibrado, o Renier estava na disputa de bola e ele já estava caindo quando ele tentou o chute. A bola bateu literalmente no braço do Leandro Vilela, braço direito muito estendido. E aí acertou a arbitragem, não teve dúvidas. Lucão do Break pegou a bola, colocou embaixo do braço. Acho que vai diminuir aquela margem lá, hein, Bolis? Lucão do Break vem para a cobrança do pênalti. Respira fundo, preparado, concentrado. 44 minutos, primeiro tempo, uma grande chance para o Guarani. O atacante Lucão do Break, neste momento, há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Lucão do Break toma curta distância, vem para a cobrança com o pé direito, vai autorizar o árbitro. É pênalti para o time do Guarani. No centro do gol, goleiro Simão. 0-0, gol do portão de entrada. Capricha, capricha, capricha que dá. Lucão do Break, autorizado, concentrado, partiu pra bola, lentamente. Lucão do Break correu, bateu e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Tem a 99 estampada na camisa, bateu mal demais no cantinho, o goleiro foi buscar, tocou na bola, mas não o suficiente para evitar. Ela entrou chorando pro fundo do gol. Lucão do Break na sua comemoração, característica danção do Break pra galera bugrina, aponta pro céu e agradece. Lucão do Break abre o placar cobrando o pênalti. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Avante, 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 Bugrão. Na marca de 45 primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Lucão do Break tá registrado no brinco. Lucão do Break, Guarani 1, Operário 0. Simão não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o
detalhe do gol, Marcos Luiz. Na disputa de bola do próprio Lucão do Break com o Renier e a bola tocou na mão do Leandro Vilela. O Lucão do Break pegou a bola, colocou embaixo do braço, jogadores do Operário ficaram catimbando. E aí, com frieza, ele não quis nem saber. Foi lá com a perna direita, só que bateu mal, hein? Por sorte, o goleiro aceitou. O Lucão fez o primeiro do Guarani no brinco. Mais 2 minutos, Bolis. E é melhor já ir treinando, hein? Hashtag faltam 5. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Carlos Batista. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No plano funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos de existência e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem no 3775 9752. 3775 9752. Aproveite esta oportunidade para garantir a sua tranquilidade e da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 19, que é o código de área, e o número 3775 9752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Bandeirantes. Trânsito. Nossa Senhora de Fátima tem trânsito intenso na chegada ao Balão da Bela Vista, sentido shopping. Pela Norte-Sul, o motorista reduz a velocidade no sentido Guarani, da região do Cambuí até a chegada ao viaduto Laurão. No mesmo sentido, a Princesa do Oeste tem trânsito carregado na chegada a Moraes Salles. Hashtag pare 15 segundos e compartilhe a Lei Maria da Penha. Há 15 anos, a Lei Maria da Penha protege as mulheres. Use, ligue 180, denuncie. Bandeirantes Esportiva. Júlio Nascimento. Meus amigos da Bandeirantes, podem já vocês aí enviarem suas mensagens, 971021493. Já estaria aqui recebendo, já tem o bloco dos times de Campinas, informações do Guarani, informações da Ponte Preta, com rodada neste final de semana. Rapidinho aqui já pulando nas primeiras mensagens pelo nosso WhatsApp. Tem aqui a pergunta do Felipe. Pergunta aí pra mesa, pro Batistão, qual foi a melhor contratação? Messi no PSG ou CR7 no United? É o Felipe do Bonfim. Abraço para os bugrinos do Parapeito. Eu vou largar meu voto aqui para Messi no PSG. Acho que dificilmente uma contratação vai ter um impacto tão grande como o Messi em qualquer time no universo, né? Qualquer time que você coloca o Messi, você ganha muito. Então, meu voto seria Messi no PSG. E você, Batistão? Parada dura, porque são duas negociações internacionais de um peso enorme. Eu, evidentemente, fico com o Messi pela qualidade e tudo mais, a parte técnica e tudo isso. Mas quero crer que o Cristiano Ronaldo, que é um artilheiro muito poderoso, tem possibilidade de movimentar mais do que o Messi. Até porque, veja, a questão aí, também se refere a uma situação de uma... Claro que tem a Champions, mas a Liga Inglesa, ela é muito superior à Liga Francesa. Eu não vejo nenhum grau de comparação assim entre as duas ligas. Então, o Cristiano Ronaldo vai jogar na Liga Inglesa. Está retornando, aliás, como eu disse aqui agora há pouco, os números dele na Liga Inglesa. Então, a tendência, tirando a parte aí da Champions,
é de que essa transação do Cristiano Ronaldo vai ter uma movimentação e um resultado muito superior à do Messi. Mas eu fico com o Messi, só para não ficar em cima do muro. É isso aí, parada dura mesmo. O Perna, Vila Boa Vista, até na reprise do gol de pênalti do Lucão, a torcida fica apreensiva, com muito medo. Mas ainda acho que tem gente que vai dançar ao vivo. O Daniel gosta do Lucão do Break, o Perna, da Vila Boa Vista. Está torcendo para isso, né? Se o Lucão bater a marca aí de 8 gols, teremos dança na tela da Band. Júlio, ouvindo a Band, comemorando a contratação do Cristiano Ronaldo aqui na Enseada do Guarujá. Tandy Negrão, mandando aqui a foto dele com a camisa do United lá no Guarujá. O que vai ter de camisa do United reaparecendo aí nos próximos dias, assim como camisa do PSG, vai ser uma loucura, né? E se o Mbappé for pro Real Madrid, né, Batistão? Aí vai ser uma briga boa, né, de camisas. Eu vi, não sei se está correto isso, mas em 2 horas... O Manchester United teve 2 milhões de seguidores a mais. Sim. Só depois que anunciou a contratação do Cristiano Ronaldo, é isso? Exatamente. Foi o recorde de likes também no Instagram do mundo inteiro, né? Você atingiu 1 milhão de likes em 5 minutos. O recorde, inclusive, de 3 minutos é de uma brasileira, né? A Juliette, né? Juliette ganhou o Big Brother. Você sabe. Como é que você sabe disso aí, Jô Kleber? O Jô Kleber é bom nisso aí, hein? Júlio, se você não quiser dar o crédito, tudo bem, mas o Rirena falou ontem, na minha live, que empossaria na segunda-feira como embaixador da Ponte, tendo uma remuneração para tal função. No almoço, você mais deu crédito. Aí eu perguntei quem era aqui, não estava identificando. Porque se o ouvinte não se identifica, não tem como eu saber quem é. Mas é o Marco Ceroni da Ponte News. Não sabia, Ceroni. Não acompanhei a sua live, mas se a informação é da Ponte News, não tem nenhum problema aqui. Aqui na Bandeirantes, que a gente dá de crédito é brincadeira. O Batistão nunca pediu e jamais faria isso para não dar crédito para algum veículo. Muito pelo contrário. A recomendação é sempre dar crédito para os veículos. Então, se o crédito do Dario Rirena como embaixador da Ponte é seu... Tá registrado, já diria Leandro Borges. Pois não, Jorge? O Lupe quer falar? Pois não, Lupe? Não, na verdade foi um erro meu, né? Que eu vi no Twitter do Corsato e o Ceroni também veio comentar comigo. Então, já você fez isso, eu ressalto que a entrevista do Rirena foi ao pessoal lá da Ponte News, do Ceroni. Beleza? Obrigado aí pela informação, confirma, chequei hoje isso. Realmente existe esse projeto e deve ser apresentado aí oficialmente pela Ponte. Obrigado e desculpa pelo não crédito no almoço. Na verdade, eu dei para o Corsato, porque vi nas redes sociais dele, mas na verdade é para o pessoal da Ponte News. Peço perdão pelo meu erro. Agora são 5 horas e 33 minutos. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani chegando com você, Marcos Luiz. Legal, Júlio. Novamente um abraço para você, né? Para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani que está entre os 4 melhores aí da competição, claro que também ajudado pelo resultado, né, do Avaí, que acabou jogando contra a equipe do Vila Nova, e o Arthur Rezende fazendo a lei do ex, ajudou o Guarani que está entre os melhores da competição neste momento no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogadores do Guarani, Júlio, realizaram treinamentos na manhã desta sexta-feira e depois do trabalho, o técnico Daniel Paulista acabou dispensando os jogadores. Será um final de semana de folga, até por conta da distância envolvendo aí a última partida e a próxima partida do Guarani na competição, que só irá acontecer no dia 4. É o sábado que vem, às 4h30 da tarde, contra o Náutico. E até lá, com certeza, o técnico Daniel Paulista vai aprimorar o elenco, buscar novas opções para que o Bugre possa ser um time mais competitivo dentro deste Campeonato Brasileiro da Série B. E é com imenso carinho, viu, Júlio, que a gente abre a nossa entrevista de hoje com o técnico Daniel Paulista. Uma pessoa que a gente tem um carinho e respeito muito grande, sempre solícito com a reportagem da Rádio Bandeirantes. Me lembro que quando a Bandeirantes anunciou a contratação do Daniel Paulista, ele muito educado, cordial, falou, olha, infelizmente não pude atender naquele momento, mas estou à disposição, e como está agora à disposição da reportagem da Bandeirantes. Daniel, grande abraço, já boa noite, né? Falar um pouquinho desse Guarani que está entre os times melhores da competição no Campeonato Brasileiro da Série B. Daniel. Bom,
boa noite, né? É um prazer estar falando com vocês da Rádio Bandeirantes. Nesse momento ali, a gente está tendo essa primeira oportunidade de ter uma entrevista exclusiva, né? Para a gente também estreitar também as nossas ideias ao nosso torcedor, né? Através do trabalho de vocês. Então, a gente está à disposição aqui para ter esse bate-papo. Ô Daniel, deixa eu já te apertar aqui sem estar perto do amigo. A Bandeirantes anunciou de forma exclusiva a contratação do Samuel Santos. Claro que o Guarani, né, tem todos os direitos, né, segura a contratação e tal, mas a gente sabe que faltam pequenos detalhes. Gostaria que você falasse do Daniel, das características do Daniel, que já está treinando no Brinco, e se acima de tudo também é um jogador que te agrada. Não, é um jogador que está treinando conosco há alguns dias. Eu não sei a respeito, assim, mas deve estar em fase final de contratação, na questão burocrática. É um atleta que vem para somar numa posição onde a gente entende que a gente precisaria de mais um jogador dentro do nosso elenco, já que a gente está com o jogo machucado. O Lúcio agora fez uma boa partida no contra o Operário. Então, assim, é um atleta já experiente, com uma boa força física, e a gente espera que, quando ele tiver a oportunidade, ele possa nos ajudar como qualquer outro jogador que a gente tem dentro do elenco. Daniel, uma outra situação, né? O Guarani só vai jogar agora no dia 4. Até lá, daria para, por exemplo, buscar um outro esquema, como gosta de falar o Gleger, né? Uma nova plataforma tática para o Guarani. Esse tempo seria hábil e interessante para você, Daniel? Olha, a gente vai tentar inserir uma nova forma, mas isso de uma maneira muito inicial e muito ainda prematura, porque nós temos que também usar o nosso tempo para tentar melhorar aquilo que a gente já tem feito, né? E talvez criar algumas alternativas dentro daquilo que a gente já tem já bem claro, bem consolidado, e isso a gente vai fazer durante essa semana. Mas, assim, vamos tentar colocar alguma coisa nova dentro desse curto espaço de tempo, que apesar de ter alguns dias, mas a gente não tem só esse período para fazer. A gente tem uma recuperação a ser acelerada, tem jogadores que estão com um desgaste muito alto de jogos, e a gente tem que controlar a carga de treinamento durante a semana também, para não passar do ponto, porque a partir do jogo do Náutico nós entramos de novo numa sequência de jogos. Então é a dificuldade que a gente vai ter pela frente, mas com certeza vamos procurar aproveitar o tempo da melhor forma possível para a gente melhorar principalmente a equipe. Bom, Júlio Nascimento, tá aí o técnico Daniel Paulista atendendo a reportagem da Rádio Bandeirantes, viu, Júlio? Maravilha, Marquinhos. Um abraço para o professor Daniel Paulista. Temos aqui algumas perguntas dos ouvintes também, mas antes passar aqui os colegas para perguntarem também ao técnico do Guarani, Carlos Batista. Daniel Paulista, está à sua disposição, Batistão. Daniel Paulista, um grande abraço para você. Muito obrigado por atender gentilmente a nossa reportagem. Importante este contato exclusivo, saindo um pouco das entrevistas coletivas, onde a gente tem condição de até conhecer um pouco mais o treinador. Eu percebo que você tem um estilo extremamente ofensivo. O Guarani tem o melhor ataque da competição. Isso deve-se ao comportamento tático, a maneira com que você dirige o time do Guarani. É fundamental, tem tido problemas defensivos, não está conseguindo, portanto, ter a melhor defesa da competição, tem tomado muitos gols, mas o DNA do Guarani ao longo da sua história é um DNA que coaduna exatamente com a maneira com que você vem dirigindo a equipe do Guarani. Então eu gostaria que você falasse para a gente da onde vem esse tipo de procedimento, né? Quais foram os treinadores que te influenciaram, de onde você tirou os esquemas que você vem utilizando e colocando em prática aqui no Guarani. Um abraço, Daniel. Bom, boa noite, Batista. É um prazer estar falando com você e, mais uma vez, né, usar o espaço da Rádio Bandeirantes para a gente falar também do nosso trabalho, do momento também do Guarani. Importante a sua pergunta com relação à questão ofensiva. Eu acho que casou muito bem o que a gente pensa, e aí eu falo comissão técnica, com a característica que os jogadores do Guarani têm, né? Porque não adianta você pensar ofensivamente, também você não vai ter
jogadores que tenham a característica que você gostaria que fosse executada. Então, dessa maneira que a gente enxergou esses atletas, a gente colocou uma maneira de jogar e eles tiveram um entendimento muito fácil, muito rápido, porque nós chegamos para essa equipe há 3 dias do primeiro jogo e fomos conhecendo o elenco, fomos introduzindo a maneira como a gente trabalha, os esquemas de jogo, as movimentações, e essa equipe ela vem se adaptando durante esses 21 jogos até agora, sofrendo algumas mudanças, algumas variações, mas consegue manter a mesma postura, consegue manter a mesma ofensividade, consegue criar oportunidades, consegue fazer. Haja vista que nós não temos um grande goleador dentro do nosso time, os gols eles têm acontecido por todos os setores do campo, os laterais marcam, os zagueiros, os volantes, os atacantes também. Então, assim, isso mostra que o equilíbrio da equipe está muito bom. É lógico que existem pontos a serem melhorados, como você mesmo citou. A defesa nós temos que ser mais coeso, ser mais forte, né, para que a gente não sofra, né, o número de gols que a gente já sofreu até hoje, principalmente que nesse momento de reta final, de segundo turno, esses gols tomados eles têm que ser diminuídos para que a gente possa trabalhar com uma certa margem, já que a gente ofensivamente tem criado e tem feito muitos gols. E quais foram os treinadores que influenciaram na sua carreira, ô Daniel? Olha, eu acho que eu tive um prazer de quando eu encerrei minha carreira como jogador, eu passei quase 4 anos como auxiliar técnico no esporte. E dentro desse trabalho de auxiliar, foram muitos treinadores que passaram ali e a gente foi pegando, além da nossa experiência como jogador, outras formas de pensar, de agir. Nós tivemos lá o próprio Vanderlei Luxemburgo, nós tivemos o Oswaldo de Oliveira, o próprio Nelson Batista. Eu fui jogador e auxiliar dele, inclusive na passagem pelo esporte. Ney Franco, Falcão, Eduardo Batista. Nós tivemos muitos treinadores que nós trabalhamos juntos, cada um com a sua filosofia, cada um com o seu jeito. Mas aquilo que a gente entendia que seria positivo para o nosso trabalho no futuro, a gente, lógico, pegou, armazenou e está tentando, aos poucos, com o trabalho do dia a dia, tentando colocar em prática nesse trabalho que a gente está tendo agora, essa oportunidade à frente do Guarani. O professor Daniel, é interessante que você carrega Paulista aí no nome futebolístico, né? Não sei desde quando, inclusive, se você quiser esclarecer essa história bacana, mas o Guarani é a sua primeira experiência treinando um time aqui do estado de São Paulo, né? Minha primeira experiência treinando aqui uma equipe de São Paulo. Eu acho que é uma oportunidade excelente para a minha carreira. Inclusive, a gente sabe que quando houve o anúncio da nossa contratação, e talvez até por ser um treinador jovem, né, com início de carreira e ter trabalhado num centro talvez diferente do centro aqui do Sul e Sudeste, gerou-se muito isso, mas a gente está procurando aproveitar da melhor maneira essa oportunidade com resultados positivos. E com relação ao Paulista, porque eu sou de Ribeirão Preto, né, uma cidade daqui do interior de São Paulo, mas que quando eu jogava, e eu fui jogar no Náutico em 2007, emprestado pelo Corinthians, já existia um outro Daniel dentro do elenco do Náutico. E aí, vamos colocar o Paulista aqui para diferenciar e você ser o Paulista e ele seria o Daniel de Sobral, se eu não estiver enganado. E a imprensa pernambucana pegou esse nome, foi bem aceito, eu também gostei, e é um nome que eu carrego desde então até esse momento agora. Interessante é que o Daniel Paulista tem um nome pomposo, viu, Júlio? Daniel Polo Barion. Ah, diferente. Não é diferente? Diferentão. Internacional, né? O Paulista, ele carrega o Paulista, tudo bem, jogou com o nome de Paulista, né? Mas convenhamos, é comum, né? Daniel Paulista. Agora, Daniel Polo Barion, aí é muito diferente. Ganha realmente um status, é ou não é? Sem dúvida nenhuma. Daria para pensar aí, viu, professor, aí na utilização do Polo aí como sobrenome aí nos próximos trabalhos, hein? Quem sabe futuramente a gente faz uma troca. Hoje eu tenho o Daniel Paulista aceito, acho que é um nome que as pessoas já me conhecem nesse mercado que a gente vem
trabalhando, mas lógico, a gente sempre tem que estar aberto às mudanças na hora e no momento que a gente achar que sejam importantes. É isso aí, Daniel Paulista, esperto e atento também ao marketing do nome, tá certo. Valdemir Gomes, nosso comentarista aqui também integrando o nosso time no Bandeirantes Esportivo. Um abraço para você, Tigrão. Estamos aqui ao vivo com o Daniel Paulista, o técnico do Guarani. Um abraço, Júlio. Um abraço para você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e que satisfação, né? Especialmente no meu caso, pela primeira vez poder conversar assim, ao vivo com o Daniel Paulista, este treinador promissor, já uma realidade, muito jovem, um dos grandes representantes aí de treinadores da nova geração, muito inteligente, articulado, e é a primeira vez que a gente tem esse privilégio aqui de conversar pessoalmente. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar nos atendendo, Daniel. E eu queria emplacar uma pergunta com você sobre o ataque. Quando o Davó foi embora, qual que é a leitura que eu tinha? Eu queria que você concordasse ou discordasse de mim. Guarani, um time extremamente móvel do meio campo para frente, um time sem posição fixa e um time que apresentava o seu segundo volante /meia, que é o Rodrigo Andrade, e o seu meia, camisa 78, o Regis, especialmente o Regis, em muitas das vezes, como um atacante que pisava na área, estou dizendo pisava até então com o Davó, mais do que o próprio Davó, que era o cara que às vezes saía para as beiradas e em outras ele vinha quase que até a linha média, atraindo sempre a atenção de marcação do adversário e abrindo corredores importantes para essa entrada do Regis, às vezes para a própria diagonal do Bruno Sávio e daí para frente. E, de repente, o Davó vai para os Estados Unidos. Não fez muitos gols, mas participou de muitos e abriu muitos espaços e era realmente o cara que alavancava as aberturas de trabalho para os homens que vinham de trás. Era o cara também da velocidade no contra-ataque. E aí você o perdeu, uma negociação, o Guarani não pôde fazer nada. Mas você, coerentemente, e eu venho batendo nessa tecla aqui, insistentemente, apesar às vezes de críticas, apesar às vezes de muita discordância por parte dos torcedores que interagem com a gente aqui, você foi coerente. Enquanto o Davó estava aí, o imediato dele era o Lucão do Break. E mesmo com uma característica completamente diferente, você vem apostando as suas fichas em cima daquele cara que era o imediato do Davó, mesmo você tendo que mudar essa mecânica de atuação do time do meio campo para frente. Primeiro, queria te perguntar se você concorda com essa leitura e como é que você está lidando com isso para readaptar o time em cima de uma característica diferente que não mexe só individualmente no atacante, mas mexe na mecânica ofensiva como um todo. Um grande abraço para você. Bom, boa tarde, Tigrão. É uma boa leitura que você tem dos momentos. Concordo com a leitura quando você fala que o Davó, a maneira como o Davó atuava, né, que era uma maneira muito solta na frente e de muita movimentação, e isso abria muitos espaços para os outros jogadores. E quando a gente perdeu o Davó, e mesmo também a gente não tinha um outro atleta com uma característica parecida com o Davó. A gente não tinha um outro atacante centralizado que poderia talvez fazer essa função. E o reserva imediato dele era o Lucão que é um atacante de uma característica diferente, um centroavante mais fixo, finalizador. É lógico que a entrada do Lucão também veio a coincidir também com outras trocas dentro da própria equipe, jogadores que acabaram se lesionando, outros jogadores que foram ficando fora por causa de cartão. Então a equipe começou a mudar muito diante de todos esses problemas. Então, assim, é lógico que se fosse só uma troca, o Lucão pelo Davó, eu acredito até que a equipe se moldaria mais facilmente, mas olha que você começa a mudar 2, 3, 4 peças e a característica dessas peças são diferentes, porque cada um joga de uma forma, a equipe tem que ir se moldando. Mas, de uma maneira geral, eu acho que pelo histórico todo que a equipe teve do primeiro turno, são 21 jogos até o momento, mesmo com todas essas trocas, a equipe sempre se manteve competitiva
e sempre manteve a sua postura, que era uma postura ofensiva. É lógico que houve alguns momentos de um pouco mais de instabilidade, mas a gente entende que o momento ainda é positivo e a gente espera que com agora a volta de todos os atletas à disposição, que a gente tenha novamente a força, a grande maioria desses atletas possam ficar à disposição, a equipe volte a ter características talvez mais de movimentação, se entenda em termos de rendimento ainda melhor, e é dessa forma que a gente vai atuar e trabalhar para que a gente possa estar sempre melhorando e atingir sempre níveis maiores. Muito bem, estamos conversando aqui com o Daniel Paulista, técnico do Guarani. Já vou para mais uma rodada de perguntas aqui. Mas, Daniel, eu queria saber de você sobre a questão dos goleiros, né? Você falou agora há pouco sobre oscilação e nós sabemos que o Guarani teve aí a troca recente de goleiros, a volta do Rafael Martins para a saída do Gabriel Mesquita. Como é que você tem tomado essa decisão sobre os titulares? Inclusive aqui o nosso analista Gleger Zorzin, ex-goleiro do Guarani, vocês jogaram juntos, segundo ele, no Náutico. Ele diz que às vezes existe uma conversa, né? É comum existir uma conversa com um preparador de goleiros. Como é que funciona essa relação sua com a Austrália, o preparador de goleiros, e qual que é a influência dele na escolha dos goleiros? Bom, assim, quando nós assumimos a equipe, ali às vésperas da estreia da Série B, Rafael era o titular da posição, né? Fez 2 jogos. Infelizmente, acabou se lesionando numa fatalidade de um treinamento, um choque lá com outro atleta e se lesionou o rosto. E o Gabriel assumiu a titularidade. O Gabriel jogou por esse período longo, né? Teve uma sequência de jogos pela frente. É um garoto que, jovem ainda, apesar de ter feito ano passado uma grande Série B, inclusive, mas nós entendemos e aí nós compartilhamos essa decisão. É lógico que a decisão final é sempre do treinador, mas a gente tem que trocar ideias, trocar opiniões, e nesse momento a opinião também do treinador de goleiro ela tem que ser ouvida, já que ele trabalha diretamente com esses atletas. E nós entendemos que naquele momento, acho que há 2 rodadas atrás, seria o momento da volta do Rafael. E fizemos essa troca com tranquilidade, conversamos com o Gabriel, com o próprio Rafael também, que colocamos os nossos pontos de vista, as nossas colocações, e hoje o momento é do Rafael e a gente espera que ele consiga dar prosseguimento, né, dentro da equipe, mas confiando sempre nos 2 goleiros, que eu acho que são goleiros de bom potencial. O Gabriel provou isso ano passado, o próprio Rafael provou isso no Brasil de Pelotas também na própria Série B do ano passado. E a gente espera que o Rafael agora possa seguir segurando ali a titularidade e a equipe possa continuar bem como está. Mais uma rodada de perguntas aqui. Marcos Luiz, com você. Mais um questionamento aqui para o Daniel Paulista. O Marquinhos está conosco? Bom, passo aqui então pro Batistão. Mais uma pergunta, Batista. Eu, assim, tenho falado, um estudo que eu fiz aí uma determinada época sobre a questão da bola parada. 70% dos gols saem de bola parada, com 1 ou 2 toques. O que é bola parada? Além, evidentemente, né, do pênalti, o escanteio, a falta, o arremesso lateral, enfim, tudo aquilo que significa que a bola esteja parada. Mas eu percebo que não há uma preocupação nesse sentido. Até você mesmo, em alguns momentos, eu vi na entrevista coletiva você dizendo o seguinte: olha, não fizemos gol de bola parada. Os nossos gols saem todos com triangulações, com movimentação, com infiltração, etc. Ressaltando e dando relevo à qualidade técnica. Correto. Acho importante. Mas isso não significa que também não deva treinar essa bola parada. O grande problema que eu vejo é justamente uma competição maluca, com jogos em cima de jogos, um país com dimensões continentais e tendo também as viagens que são extremamente desgastantes. Mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, né, dessa questão da bola parada e por que o Guarani não tem assim um especialista, um cobrador de falta, se é possível identificar dentro do elenco, hein, Daniel? Não, nós tínhamos uma avaliação do elenco, principalmente na fase inicial, e nós criamos muitas oportunidades de gols, muito em fruto do jogo desenvolvido, o jogo rolando.
Isso eu concordo com você e eu fui até nas coletivas, né, elogiar essa parte, porque o gol de bola parada ele viria a acontecer com o desenvolvimento do trabalho, com os treinamentos e tudo, como vieram, se eu não estiver enganado, mais ou menos a partir ali da 10ª rodada. Se você pegar aqui por cabeça, assim, de momento, nós fizemos gol contra o Cruzeiro de bola parada, nós fizemos contra o CRB, o gol contra o Avaí no final foi um gol fruto de uma jogada trabalhada de um lateral, o pênalti do Lucão agora contra o Operário foi gol também fruto de um arremesso lateral. Então, assim, são situações que a gente tem trabalhado, a equipe tem evoluído nesse aspecto, ofensivamente os gols estão saindo, jogadas de perigo estão acontecendo. É lógico, como você disse, é uma situação que pela sequência de jogos, o curto espaço entre um jogo e outro, você não tem tempo de trabalhar tantas possibilidades, mas de uma maneira evolutiva, o Guarani evoluiu muito nesse aspecto, porque vem criando oportunidades nesse ponto e defensivamente melhorou também no aspecto defensivo muito, porque sofreu alguns gols, principalmente no início da competição, frutos de bola parada contra o próprio Náutico, o próprio Cruzeiro naquela oportunidade. E a partir daquele momento também, com treinamentos que nós fizemos, a equipe conseguiu se consolidar no aspecto defensivo e até o momento tem tido segurança aí nesse ponto e a gente espera que isso, com a continuidade do trabalho, ele permaneça. Valdemir Gomes, mais uma pergunta aqui para Daniel Paulista, Tigrão. Está nos atendendo aqui na Bandeirantes. Sim, pois não, Júlio. Daniel, é uma prática recorrente, praticamente hoje, de todos os times brasileiros, se não de todos, mas da esmagadora maioria, colocar os dois, fazer um 4-3-3 na teoria, né, com um jogador mais centralizado, 2 de beirada, mas fazendo com que esses 2 de beirada, durante o tempo todo, isso não é um problema ou uma virtude do Guarani, é quase todo mundo igual. O que muda, claro, é a qualidade dos jogadores, o que muda é a característica de cada um. Mas, taticamente falando, e em termos da estratégia que é empregada através da tática, quase todos os times fazem, não obrigam, mas determinam, combinam com os seus atacantes de beirada que acompanhem o ataque adversário, o lateral adversário, ou seja, quem estiver jogando na beirada do lado em que ele atua, até a linha de fundo defensiva na chamada recomposição, um termo moderno aí dentro do futebol, dentro do futebolês. E aí, esse cara que às vezes tem um baita de um potencial ofensivo, ele tem a missão de a todo momento estar tentando desarmar adversários na sua linha de fundo defensiva. E aí, quando o seu time retoma a posse de bola, seja porque ela foi para a linha de fundo, ou seja porque com ela rolando houve a retomada, aí ele tem que tentar se posicionar à frente. E o campo é grande. E nós sabemos como é grande. E aí, invariavelmente, às vezes, alguns jogadores de ótimo potencial de finalização, de ótimo potencial de assistência ofensiva, invariavelmente são substituídos no máximo até 25 minutos do segundo tempo, porque eles não são ciborgues, eles não são robôs, eles são seres humanos e são obrigados a correr na média muito mais do que jogadores com outra função. Isso é recorrente, a gente vê em quase todo lugar, em quase todos os times brasileiros, não importa de qual divisão. E a pergunta é em cima disso. É algo imprescindível ou se joga assim, ou você vai perder o jogo porque vai dar a beirada ofensiva para o adversário, ou isso é um desperdício, onde você estoura o jogador, não você que eu digo o treinador genericamente, não o Daniel Paulista. Estoura o jogador, não permite com que ele utilize todo o seu potencial físico ofensivamente e ainda não consegue utilizá-lo quase nunca durante os 90 minutos pelo desgaste. Como é que você vê essa celeuma, esta polêmica de cobrir o peito e descobrir a canela ou vice-versa?
cobre a recomposição, mas perde um pouco a força e a qualidade ofensiva. Ou ganha na força ofensiva, mas dá o fundo, dá as beiradas ofensivas para o adversário. Daniel. Olha, eu acho que é difícil essa discussão. Acho que nós vamos ter, talvez, cada pessoa, cada comentarista, cada pessoa ligada ao futebol possa pensar de uma forma. Mas eu acho que assim, nós temos que procurar chegar a um equilíbrio. Eu acho que não é nem tanto para a defesa e nem tanto para o ataque, né? Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio da sua função dentro do jogo, até mesmo porque se você optar e você tem que sempre pensar em 90 minutos, né? Você não pensa num atleta de ir para 70, 60 minutos, você pensa nele sempre em jogar em 90 minutos. É lógico que desgaste, e não só em jogadores de beirada, podem acontecer com qualquer um dos atletas, né? E principalmente atletas talvez até de meio campo, que hoje meias, que seriam homens mais criativos, também têm que contribuir com a questão de marcação, porque em algumas oportunidades a gente vê equipes com volantes extremamente técnicos, volantes que constroem jogo, que armam jogo, né? Haja visto que nós jogamos mesmo com um volante meia, né, até dito aqui, que é o Rodrigo Andrade. E precisa que seja feita uma marcação em cima dele, né? Esse jogador não pode ser um jogador que vai jogar livre dentro do campo adversário. Isso eu falando, enfrentando o próprio Rodrigo Andrade. Então, assim, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, porque da mesma forma que a gente tem que ter ajuda defensiva, a gente também não pode perder, talvez, esses jogadores de beirada que tem no seu forte, a sua predominância, a parte ofensiva. Então ele também não pode ser tirado essa qualidade, essa virtude dele da parte ofensiva. Nós temos que tentar buscar isso. Isso vai ser sempre uma discussão, vai ser sempre uma questão que a gente vai ter que achar esse ponto, e esse ponto sempre é um ponto muito pequeno, mas, assim, de uma maneira, trazendo para a nossa realidade, eu acho que a gente tem conseguido encontrar esse equilíbrio dentro da equipe do próprio Guarani. Professor Daniel, muito bacana o papo que você concedeu aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre um privilégio ter essa conversa direta com você. Muito sucesso aí na sequência desse turno na Série B com o Guarani. E microfones abertos sempre aqui para novas participações. Um abraço para você. Não, eu que agradeço a oportunidade. Espero ter falado um pouco, né, sobre o meu trabalho, também ter satisfeito aí as dúvidas de alguns, inclusive, e também para passar as informações ao nosso torcedor. E sempre que possível estaremos à disposição para novos bate-papos aí e estar falando sobre o nosso momento e os momentos do próprio clube dentro da competição. Bacana, obrigado. Bom final de semana, professor. Valeu, obrigado, foi um prazer. Esse então, Daniel Paulista, com uma entrevista aqui exclusiva na Rádio Bandeirantes, agradecendo, né, Marquinhos, também ao Departamento de Comunicação do Guarani, que concedeu aí a entrevista pra gente. O Alisson e o Carlão Rodrigues, né, os dois assessores que facilitaram o trabalho para que a gente pudesse ouvir o treinador do Guarani. É isso aí, Alisson Negrinho e Carlão Rodrigues, os dois assessores do Bugre. Só para passar uma régua, já o Marquinhos resume as principais informações, mas antes temos aqui informações do trânsito. Trânsito. Quem precisa utilizar a Campinas Montemor vai perdendo tempo no sentido Hortolândia, na altura da Vila Boa Vista e no acesso à Avenida Emancipação. No sentido contrário, o motorista reduz a velocidade na altura da IBM. Nos outros trechos, tráfego intenso, mais fluindo. Quem ama tranquilidade, escolhe produtos da Tigre que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas, com certeza. Tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Vai trocar o piso da sua casa? Então não troque sem antes fazer um orçamento com a Rose Pisos para não perder dinheiro. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição em Campinas, no Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 302
e também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia tem 2 lojas, tem uma na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101 km 7, e lá no Jardim Rosolém, na rua Orlando Giraldelli 146. Qualquer dúvida que você tiver, e tiver aí um computador, um smartphone, enfim, tiver possibilidade de consultar a internet, entre lá no site e tire todas as suas dúvidas, inclusive com os endereços para saber tudo direitinho, e também telefone para contato. É rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes. Marquinhos, só passando a régua aí no noticiário do Guarani nesta sexta-feira, dia 27, Marquinhos. Legal, Júlio. Portanto, os jogadores trabalharam hoje pela manhã, dispensados pelo treinador que confirmou, né? A volta das atividades na segunda-feira. No sábado que vem, jogo contra o Náutico, sem Ronaldo Alves. Mas a gente sabe que o departamento médico está tentando liberar os atletas, principalmente Regis, que está vivendo já a transição, trabalhando a parte física, Júlio. Já tem mais do Bugre, inclusive com a participação dos ouvintes, hein? Mensagens de áudio. Mande sua mensagem pra gente também. 97102-1493. Este é o nosso WhatsApp, grave aí o seu áudio. Você, torcedor do Bugre, 97102-1493. Mundialdo. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow, polido retificado, 60x60 em cepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite, por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte. Viva a sua casa! Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, Série B do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada, hoje mais 2 jogos. O Brasil recebe o Remo em Pelotas e o Coritiba joga contra o Botafogo no Couto Pereira. Amanhã, sábado, tem Brusque e Londrina, Sampaio, Correia e CSA. Domingo, Náutico e Vitória, CRB e Cruzeiro, Vasco e Ponte Preta. Coritiba é o líder com 39, Goiás 38, CRB 36, o Guarani tem 33, é o 4º colocado. Ponte a 15ª com 22 e no rebaixamento Londrina 20, Vitória 19, Confiança 13 e o Brasil de Pelotas com 13 pontos. E em dia com a bola, hoje, sexta-feira, dia 27 de agosto, eu tenho que atualizar muita coisa além dos campeonatos. Eu começo falando de seleção brasileira, porque o técnico Tite anunciou mais 9 jogadores, até porque a Premier League, né, a Liga Inglesa, não permitiu a convocação de alguns jogadores que atuam na Inglaterra por conta da Covid, né, um receio aí da Covid, então esses jogadores foram cortados e o Tite anunciou mais 9 jogadores para os jogos contra Chile na próxima quinta-feira fora de casa em Santiago, Argentina dia 5 em São Paulo e Peru dia 9 em Pernambuco. São estes jogadores: goleiros, Everson do Atlético Mineiro, Santos do Atlético Paranaense, zagueiro Miranda do São Paulo, meias Edenilson do Inter, Gerson do Olympique Marselha, Matheus Nunes do Sporting de Portugal.
Atacantes: Hulk, do Atlético Mineiro, Malcom, do Zenit, da Rússia e Vinícius Júnior, do Real Madrid, da Espanha. Mercado da bola: o Corinthians oficializou a contratação de Roger Guedes. Ele rescindiu com o Shandong Taishan, que é o ex-Shandong Luneng da China, e assinou um contrato de 5 temporadas com o Corinthians. O contrato do Roger Guedes vai até 2026. E a grande bomba do dia vem da Inglaterra. Uma novela que teve uma reviravolta nas últimas horas. Cristiano Ronaldo está de volta ao Old Trafford, o estádio do Manchester United. Foi anunciado hoje oficialmente. Aos 36 anos, ele volta ao clube responsável pela sua principal projeção, onde ele ganhou o Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, conquistou o Bola de Ouro. Cristiano Ronaldo, anunciado como reforço do United, se junta ao time inglês. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Lix da Cunha tem trânsito intenso na chegada ao Balão do Tavares por conta de um acidente no sentido Montemor. Prestes Maia tem tráfego bastante carregado do Parque Itália até a chegada ao trevo Sérgio Mota, sentido Santos Dumont. Vem pra Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 14,90. Ligue agora, 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Carlos Batista. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está aí prestes a se aposentar ou então já entrou com o pedido do INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. Anote aí, 99 100 6609. Importante anotar, caso não esteja precisando, sempre tem alguém na família, algum amigo, né, uma pessoa que você conheça, que está precisando se aposentar, mas não sabe como reunir essa papelada, qual é o caminho a ser percorrido. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Compareça lá no escritório, fica na Avenida Francisco Glicério, 1411. Você vai conversar com o pessoal, vai tomar um cafezinho e tal, é uma consulta. E aí você vai saber como é que funciona para decidir se você contrata ou não o serviço. Repito o endereço, Avenida Francisco Glicério, 1411. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos com informações da ponte aqui na Bandeirantes, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta na reta final de preparação. Domingo, 4 horas da tarde, tem duelo contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro. A Macaca que vai em busca da sua primeira vitória como visitante. 30 pontos disputados fora de casa e apenas 4 conquistados. E precisa a Ponte Preta começar a vencer também fora dos seus domínios para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela. E vai enfrentar um adversário que também não vive boa fase. O Vasco perdeu para o Operário, perdeu para o Londrina em casa
e precisa da reabilitação. 2 times que vão em busca dos 3 pontos nesse duelo domingo lá em São Januário. E esse foi justamente o primeiro tema abordado com o técnico Gilson Kleina na sua entrevista coletiva que aconteceu hoje antes da última atividade. Sobre essa situação dramática que vive o Vasco da Gama, com resultados negativos, principalmente jogando em casa, e de que forma a Ponte Preta pode se beneficiar ou conseguir explorar esse fator que tem atrapalhado o Vasco nos últimos jogos para conquistar a sua primeira vitória longe de Campinas. Olha, essa é a busca que nós estamos trabalhando. A gente já fez jogos muito bons fora de casa. Essa vitória já era até para ter vindo, mas não aconteceu. A cada jogo, né, é um momento, é uma história. Nesse momento vou enfrentar o Vasco, uma equipe, uma camisa de muita tradição na competição. O Lisca está passando por processo, coisas que nós também passamos, claro, com muito mais, já nós, uma situação hoje um pouco melhor, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que convive com lesões, às vezes convive com situações que foge um pouquinho da situação, que é o caso de Covid, que é o caso de cartões, advertência, enfim. São processos que todos estão passando, mas tem para dizer que o Lisca é um grande treinador. Essa semana cheia aí, ele pode ter ajustado várias situações. O mais importante é o comportamento da Ponte Preta fora de casa, que nós possamos ser uma equipe equilibrada, muito competitiva, porque eu acho que essa vontade de vencer ela tem que estar muito bem aflorada nesse jogo. E a gente respeita todo adversário, sabe que é um jogo difícil, mas nós temos que chegar em São Januário com nossas pretensões, com a ambição de buscar a vitória. Kleina avalia se a chegada de Marcelo Hermes para a lateral esquerda pode fazer com que o jovem Jean Carlos perca espaço entre os titulares. Olha, o Jean, como o Rafael, são jogadores que cada treino eles estão ganhando experiência. Um atleta, quando ele vem profissional, ele sabe que a maturidade dele ele aumenta a cada semana, então a cada jogo. É claro que são processos de maturação. O Jean é um grande jogador, um menino que tem uma qualidade, um recurso técnico muito bom. Estamos trabalhando e fazendo alguns ajustes de comportamentos, principalmente na linha de 4, ora na linha de 5. Jogador que sabe que precisa por uma adaptação e vai ser benéfico para a carreira do Jean. Mesmo acontecendo com o Rafael, claro que o Rafael é mais jogado, mais experiente, mas a gente está tendo um cuidado muito especial com todos os atletas que vêm da base aqui. Até falei para o grupo e falei até para vocês, para o torcedor, o que aconteceu com o Thiago. Thiago, quanto tempo trabalhando aqui, quietinho, mas sempre na seriedade, sempre procurando informações, sempre querendo melhorar. A oportunidade veio, está se tornando uma realidade e isso vai acontecer com o Jean. Posso até também passar alguns exemplos, né? O próprio Abner, quando foi para o Atlético Paranaense, ele ficou 2 anos maturando no profissional, hoje que está virando uma realidade. Então esses garotos que estão subindo, às vezes pela cobrança, pela pressão, vai ter que ter um pouquinho de paciência e calma. Mas isso não quer dizer que o atleta não está evoluindo. E principalmente também o lado mental, né? A importância que a gente está dando para todos esses atletas, realmente você ter uma ambição pessoal e coletiva, né? Que são coisas diferentes, mas são coisas que tem que andar junto para o bem de todo mundo. O treinador também fala da possibilidade de contar com Marcelo Hermes e Iago Henrique, as 2 últimas contratações para o duelo contra o Vasco. Olha, o Marcelo, né? Uma grande contratação na Ponte Preta. A gente fica muito feliz com a chegada dele. Além dele agregar valores técnicos, né? Vai agregar também uma mentalidade vencedora. Passou por grandes clubes, foi vencedor. Também está trazendo, né, na sua bagagem, né, um currículo fora do país e hoje trabalhando num lugar, né, que dá muita evidência, que é a parte tática em Portugal. E ele está vendo, a gente discutiu alguma situação aqui, como que ele jogava no modelo lá, que era na linha de 4, linha de 5. Isso vai ser bom para o Rafael, vai ser bom para o Jean, vai ser bom até para o próprio Felipe, que jogou algumas funções, alguns jogos nessa função. O Marcelo, eu vejo ele um pouco na frente do Iago, que chegou. O Iago já vem de uma cirurgia muito delicada, estava fazendo alguns trabalhos diferentes do Juventude, que ele já está fazendo aqui conosco. Né? Então eu vejo o Marcelo um pouco na frente, de repente podemos convocar o Marcelo, mas ainda tem o treino de hoje, né? Mas se for, é mais um reforço que nós vamos ter para o jogo, é mais um jogador, mais uma experiência que a gente vai poder contar com esse jogo super importante para todos nós.
Kleina também avalia a condição física de Thales e dos outros atletas que voltaram recentemente de lesão e os que ainda estão saindo do DM. Olha, o Thales ainda está no processo de transição, se bem que ontem, desde quarta-feira, trabalhou com a gente já, né, com o grupo. Está no processo de inicia com a transição com a fisioterapia e com a fisiologia, depois passa para o grupo. O Lucas Cândido treinou naquela situação que está tendo uma situação de cuidado com o Lucas, né, mas treinou normal. Jogador que a gente tem uma dosagem e entende que esse era o momento melhor dele começar e terminar o treino. É um jogador muito importante, né, também nas nossas pretensões. E ainda continuam alguns jogadores que estão em fase de transição, que é o Ryan, que é o Fábio Sanches, né, o próprio Thales que você citou. Os demais, né, todos voltando com as contratações, tentando fazer um trabalho também para esses jogadores melhorarem, né, a condição. E aí não é só a condição física, é a condição técnica, a condição tática, entender, ter um entendimento do modelo de jogo nosso. E então essa semana a gente pode aproveitar muito essa situação. Sem desfalques em relação ao jogo contra o Brusque, Kleina revela se pretende manter o mesmo time ou pretende fazer alguma mudança no time que entra em campo. Olha, é importante, cara, a gente sempre poder repetir a equipe, né? Você teve uma situação do crescimento. É claro que tem jogadores importantes, você mesmo frisou que o Kevin não foi para esse jogo, mas eu acho que a gente começa a ganhar elenco. Eu acho que independente quem vai entrar, a gente começa a fortalecer e encorpar o grupo, que isso é muito bom, porque não é toda hora que você consegue repetir o time, não é toda hora que você consegue ter todos os jogadores, então isso começa a ter boas opções e é muito importante, principalmente nessa reta de campeonato, do segundo turno, que não tem mais jogo de volta. Então essa semana foi uma semana de recuperação e também uma semana de ajustes, né? Uma dificuldade que nós tivemos no sistema de marcação que nós tentamos trabalhar, tentar melhorar. Ora é com uma situação tática, ora é com troca de peças, de características, para que a gente possa ter uma equipe mais coesa em São Januário. Olha, a nossa linha de 4 ela foi muito consistente contra o jogo do Brusque. E sempre falei para vocês que o Brusque exigiu muito da gente, né? E se nós não temos a nossa linha de 4 aí bem definida, nós ia ter muito problema. Até que o Ivan foi acionado, o Ivan voltou a fazer grandes defesas. Tentamos melhorar esse ajuste nessa semana, para que a gente possa ser determinante, né, na situação. A gente sabe que vai ser agredido contra o Vasco e ao mesmo tempo, claro, a volta do Kevin e a mesma a novidade do Marcelo, mas assim, né, cara, um passo de cada vez. A gente fez essas trocas durante a semana, tem o treino de agora, né, para a gente poder definir e sempre fazer não só o melhor 11, né, a melhor convocação para esse jogo, porque a gente sabe hoje que nós temos 5 trocas. A gente pode utilizar isso da melhor maneira possível. Espero que a equipe inicie bem e termine bem, né? Para a gente poder fazer só trocas pontuais e não ficando na mudança do sistema. Bom, Gilson, é sempre bom, né, a gente ouvir o treinador, até para ver se confirma algumas informações. A gente não acompanha os treinos, mas recebe algumas informações a respeito dessa possibilidade da formatação da equipe. A informação que eu tenho é que o Kevin não será o titular. O titular na direita será o Felipe Albuquerque. E justamente o Kleina afirma, né, que a linha de 4, a linha de defesa da Ponte contra o Brusque, foi muito exigida e correspondeu. Então o Albuquerque, pelas informações que tenho até com essa declaração do Kleina, deve ser mantido na lateral direita, mesmo com o Kevin voltando após cumprir suspensão. Na esquerda, o Rafael Santos mantido, mas o Hermes foi muito elogiado. Tudo vai depender da condição física dele. Como o próprio Gilson Kleina afirmou, o Hermes está bem melhor do que o Iago Henrique, que também chegou recentemente. Acredito que o Iago nem nos relacionados deve aparecer. O Marcelo Hermes, sim. Então, tentando projetar aquilo que tenho de informação e com o que disse o técnico Gilson Kleina, a Macaca deve enfrentar o Vasco domingo às 16h, lá em São Januário, com o Ivan Quaresma no gol, Albuquerque na lateral direita, Thiago Lopes e Cleilton na zaga e o Rafael Santos ou Marcelo Hermes na esquerda. André Luiz, Locatelli e Fecim, Moisés, Niltinho e Rodrigão. Esse é o provável time da Macaca, que vai em busca da sua primeira vitória como visitante na Série B. E uma coisa que tenho alertado já há um bom tempo, a questão dos salários. Ontem trouxe a informação que os funcionários receberam
Hoje, os atletas também começaram a receber o mês de julho, o salário em carteira. Direito de imagem, ainda não. Amanhã, 28, vence o terceiro mês de direito de imagem e é o que ainda está pendente da diretoria com um grupo de atletas. Funcionários, eles foram pagos ontem, hoje CLT dos jogadores, apenas não, né? 3 imagens aí que os jogadores estão sem receber. E só mais uma notícia, Júlio. Ontem houve uma mudança de horário no Jogo da Ponte que é importante para a gente já tentar projetar a data do derby, que ainda não foi confirmada pela CBF. A Ponte, ela vai jogar com o Cruzeiro. Esse jogo estava marcado por uma terça ou quarta-feira, agora me foge da memória, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Esse jogo passou para sábado. Deixa eu só pegar a data certinha aqui. O jogo ele estava marcado para terça e foi para sábado, dia 11 de setembro. Exatamente. Cruzeiro e Ponte Preta será no sábado, dia 11, às 11 horas da manhã, no Mineirão. Tudo indica que o derby deve acontecer uma semana depois do dia 11, provavelmente no dia 19. Não, perdão, no dia 18. Dia 18 de setembro, provavelmente, o derby do retorno da Série B. A gente só aguardando a tabela da CBF, mas já dá para projetar por conta dessa mudança do jogo entre Cruzeiro e Ponte Preta, que era numa terça-feira e agora passou para o sábado, 11 de novembro, sem a presença do público, porque no Mineirão, por enquanto, o prefeito de Belo Horizonte vetou novamente a presença dos torcedores no estádio. Pois não, vamos aqui com a análise dos comentaristas sobre esse compromisso da Ponte Preta no final de semana. É o Vasco fora de casa, Batistão. O Lupe trouxe aí o aproveitamento da Ponte fora de casa, apenas 4 pontos de 30 disputados. É um aproveitamento bem complicado, né? A Ponte vai ter que melhorar esses números como visitante dentro do campeonato, né, Batista? Sim, não tenha dúvida, tem que melhorar, porque senão não vai conseguir o objetivo, que é, num primeiro momento, a permanência. É isso que a Ponte está lutando. Esse é o campeonato da Ponte, permanência na divisão. O jogo fora de casa, qualquer coisa que conseguir é importante. Claro, evidentemente que não a derrota, né? Ninguém luta pela derrota. Estou falando aqui pontuar. Tem que pontuar fora de casa. Melhor dos mundos, a vitória. Se não conseguir, porque tem que ver o que é que o jogo vai falar. Você faz um planejamento antes da partida, no pré-jogo, mas aí tem que ver o que é que vai acontecer dentro do jogo, o que é que o jogo vai falar. E dependendo daquilo que ele falar, né, o empate passa a ser um grande negócio. Nenhum time fica impune durante tanto tempo sem vencer fora de casa. É muita coisa. A última vitória da Ponte foi aquele jogo contra o São Caetano, um golaço lá do Moisés, lá em São Caetano do Sul, placar de 2-1, 4 meses e meio, acho que é isso aí, né? Quase 5 meses sem vencer uma partida fora de casa. Não venceu nenhuma na Série B, a Bezona. Então fica muito difícil fazer uma boa campanha diante de um cenário negativo como esse fora de casa. Mas não há mal que dure para sempre, isso aí não existe. Chega um determinado momento que as coisas vão se encaminhando para que aquilo possa chegar ao fim. E eu tenho a impressão, né, apenas como palpite, que esse fim, ou seja, não vencer fora de casa, está chegando, que será exatamente nessa partida contra o Vasco. O Vasco vai entrar em campo com a faca entre os dentes, é um jogo de vida ou morte, ele precisa muito da vitória. O retrospecto é altamente negativo. A Ponte só venceu uma partida em 19 confrontos. Acho que é isso, né? 19. Total de 19 confrontos contra a equipe do Vasco. Só venceu uma única vez no Rio de Janeiro. Então, veja, o jogador não pode acreditar nisso. A Ponte não pode acreditar nisso, porque senão, se você for dar crédito ao retrospecto, já dá os 3 pontos lá para o adversário, já perdeu o jogo antes mesmo de entrar em campo. Então o time vem numa crescente, não está assim fazendo um campeonato com um brilho, ainda está patinando, tem algumas dificuldades. Veja o sufoco que tomou contra o Brusque no segundo tempo, poderia
a casa poderia ter caído, felizmente. A defesa deu conta do recado, especialmente o Ivan Quaresma, com defesas excepcionais. Então tudo isso vai robustecendo, vai deixando o time encorpado psicologicamente. A parte psicológica, o emocional vai ficando ali mais forte, porque quando o time só perde, quando tudo é ruim, quando tem um monte de jogador machucado, outros com Covid, então vai minando a resistência. Por mais resiliência que se tenha, vai minando essa resistência. Então, quando vem com 2 vitórias consecutivas, como é o caso da Ponte, aí ao contrário, aí fortalece essa resistência, faz com que o time acredite de que realmente é possível. Eu só espero que o Gilson Kleina continue com esse pensamento, porque ele vinha escolhendo muito mal as peças, nem observando a meritocracia, o time vinha muito mal. Coincidência ou não, a partir do momento que ele começou a escolher corretamente as peças, colocou o Felipe Albuquerque na direita, colocou na esquerda o Rafael Santos, que tinha sido sacado injustamente. Não estou falando lá atrás, quando ele estava mal. Estou falando aquele jogo contra a equipe do Goiás, que ele foi muito bem, fez o cruzamento perfeito para o gol do Rodrigão. E aí no jogo subsequente ele foi sacado injustamente do time da Ponte. O Gilson fez isso para colocar de volta o Kevin. O Kevin, que inclusive teve 2 participações, um negócio horroroso. Na partida contra o Brusque, ele tomou cartão com 5 minutos de jogo. Um negócio que não dá para entender isso daí, né? Foi contra o Brusque ou foi na partida anterior? Não, foi na anterior. Contra o Brusque ele entrou no segundo tempo. 40 segundos contra o Brusque e 5 minutos contra o Coritiba. Coritiba, exatamente. Tomou com 5 minutos. Então ele vem muito mal, ele não vem funcionando. Então eu espero que o Gilson Kleina continue com esse pensamento. Deixa lá o Kevin, tá voltando, mas deixa lá, ele não mexe com ele não, pô. Deixe lá no banco de reserva, se possível. Nem utilize nos 90 minutos o Kevin. Deixa lá, né? Na lateral esquerda o Rafael Santos e pela direita deixa lá o Felipe Albuquerque, que está funcionando muito bem. E lá com relação ao Locatelli, embora o Locatelli não tenha ido mal na última partida, não brilhou também, mas pelo menos não comprometeu, não ficou se escondendo. Ele teve um nível de participação um pouco melhor, isso na comparação com ele próprio, eu não estou nem comparando com os demais. Então melhorou um pouquinho. Mas o Léo Naldi joga muito mais do que o Locatelli. Então, por ordem de meritocracia, tem que jogar o Léo Naldi e não o Locatelli. Aí, quando tiver o Lucas Cândido condições físicas de jogar, joga o Lucas Cândido, que é mais jogador, muito mais jogador que o Locatelli, mais jogador do que, inclusive mais experiente, né, do que o Léo Naldi, que é um jogador que é recém-saído da base. Então são aspectos importantes que, se ele acertar novamente na escolha das peças, eu vejo sim uma grande possibilidade da Macaca vencer esse jogo lá, Júlio. Ô Júlio, rapidinho, Batistão, o cartão do Kevin com 5 minutos foi contra o Londrina, não foi contra o Coxa não, foi Londrina, ele fez a falta e aí depois ele fez mais uma falta, na verdade ele não fez a falta que originou o gol do Londrina. Então, foi contra o Londrina, não contra o Coxa, só pra gente deixar certinho aqui. Ele tomou com 5 minutos o cartão contra o Londrina, passou o jogo inteiro pendurado, e no gol do Londrina ele tirou o pé, ele saiu da jogada, porque se ele faz a falta, ele tinha cartão amarelo, ele seria expulso. Ou seja, a irresponsabilidade do atleta. E depois, nesse jogo aí, que ele entrou um pedaço lá no segundo tempo, ele entrou 40 segundos que ele estava em campo, ele tomou um cartão. Como é que pode um negócio desse? O técnico está oxigenando o time, colocando o jogador descansado para dar ali uma condição física um pouco mais acentuada. O cara entra e toma cartão com 40 segundos. Então não dá, sabe? O jogador tem que ser chamado a atenção, hein? No cantão lá, uma conversa separada, falar, ô meu filho, veja o que você fez aqui, pô. Você acha que pode um negócio desse? Você poderia ter comprometido aí o nosso time, pô. Você entra,
Aí entra e toma um cartão besta, sem sentido, um negócio ridículo. Então, espero que o Gilson Kleina não coloque o Kevin para jogar, viu, Júlio? Maravilha, quero ouvir também do Tigrão, principalmente sobre essas possibilidades de mudanças aí, viu, Tigrão? Do Marcelo Hermes, do Leonaldi entrando nesse time da Ponte contra o Vasco. Ah, não vai mexer, não. Não vai mexer, ele ganhou bem, ganhou o jogo. Claro que o Ivan jogou uma barbaridade, aquele negócio todo. O Brusque exigiu muito da Ponte, sobretudo no segundo tempo. Mas ele não vai mexer, não. O Marcelo Hermes, ele pode até experimentar e tal, mas vai levar para o banco, né? E também não começa o jogo com o Leonaldi, que ainda está também muito longe do seu melhor momento físico. Ele que ficou um longo período aí se recuperando da artroscopia. Então o time é esse que o Lupe deu aí, que é exatamente o time que começou o jogo contra o Brusque na vitória da Ponte por 3-0. E já chegou a hora, e se ele fizer isso, ele acerta, tem mais essa. É uma temeridade tirar o Rafael Santos agora, no momento que ele está crescendo, lentamente, nada explosivo, mas vai evoluindo devagarzinho, vai ganhando confiança. E a trajetória dele na Inter foi assim também, até nos lembrava isso o Leandro Bolles aí, num dos programas da TV essa semana, de que na Inter foi a mesma coisa. No começo, claudicante, totalmente titubeante, totalmente inseguro, e daqui a pouco o cara começou a jogar e acabou terminando em alta. Na Ponte parece que a trajetória vai ser a mesma, então não é hora de tirar um jogador que foi apresentado ontem entrar no time, que não joga desde maio, pode até ser mais experiente, pode até ser mais jogador, mas não é o momento já agora, numa fogueira dessa, de começar a partida. Claro, se tiver mal, tiver uma recaída o Rafael Santos, aí existe essa possibilidade, por isso que o jogador deve estar indo para o banco, não é? Dele ser utilizado ao longo da partida, do Marcelo Hermes, eu estou dizendo. Então, mesmo time, acredito convictamente que o time será o mesmo que iniciou a partida contra a equipe do Brusque, claro que com algumas opções boas e diferentes, mas para o banco. E aí a Ponte, não precisamos falar mais nada, né? Ela já jogou 20 vezes, 10 em casa e 10 fora. Jogou 10 jogos fora, 30 pontos, ganhou 4, conseguiu 4 empates e 6 derrotas. Ainda não ganhou fora de casa. Já passou da hora de ganhar? Passou. Só que deixa eu dar uma pedrinha a mais no caminho aqui, infelizmente. O Vasco, sob o comando do Lisca, que estreou na 14ª rodada, no dia 24/7, contra exatamente o Guarani, ele fez naquele sábado à noite 4-1. Acho até que não mereceu um placar tão elástico, que o Vanderlei foi o melhor jogador em campo. Mas vamos lá, sem comentar os jogos, só os resultados. Falei aqui do Guarani porque eu acho que ficou muito grande o placar por aquilo que o Guarani jogou. 15ª, Botafogo 2, Vasco 0. Aí tô falando só da trajetória do Lisca. Estreou na 14ª, ganhou de 4-1 do Guarani. 15ª, perdeu de 2-0 do Vasco. Na 16ª, um grande resultado, ganhou fora do Vitória, 1-0. Na 17ª, ganhou do Vila Nova, dentro do Rio de Janeiro, 1-0. 18ª, perdeu do Remo lá em Belém, 2-1. 19ª, esse é o resultado mais trágico, perdeu do Londrina de virada em São Januário. 20ª, foi lá para Ponta Grossa e perdeu de 2-0 do Operário, ou seja, a última vitória do Vasco, sob o comando do Lisca, foi na 17ª rodada, ganhando do Vila Nova de 1-0 magrinho. Aí perdeu do Remo, perdeu do Londrina em casa e perdeu do Operário fora. 2 fora e 1 em casa. Dos últimos 3 jogos, ele não ganhou nenhum ponto. Disputou, portanto, 21 pontos até agora, ganhou 9, com 42,8% de aproveitamento, que é muito baixo para um dos gigantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Resumindo, entra muito pressionado o Lisca, a Ponte vai pressionada pela ameaça de rebaixamento e por não ter ainda vencido fora de casa, e o Vasco, companheiro, 3 últimos jogos, 3 derrotas e uma delas para um dos lanternas do campeonato, o Londrina, de virada
e em casa. Então esse é o panorama do jogo. Pressão para lá e pressão para cá. Como é que a Ponte pode administrar essa pressão? Ora, tem uma maneira. Existe uma maneira. Tentar ter o controle do jogo. Tentar ficar com a bola o maior tempo possível, sobretudo até pelo menos 30 do segundo tempo. Não vai ficar o tempo todo, mas ficando com a bola ela diminui a pressão do Vasco, que vai ser intensa, eu não tenho dúvida disso. E aí é que mora o perigo, porque a Ponte é um dos times que mais tem erro de passe no campeonato. Concentração de erros de passe no time da Ponte é uma coisa absurda. E aí como é que você fica com a bola errando o passe? O que significa errar passe? Você tenta dar para o seu companheiro e dá para o adversário. Ora, quando você dá a bola para o adversário, você já perdeu a posse da bola. Então é um jogo de xadrez, é uma equação de 5º grau com 5 incógnitas e difícil, muito difícil de ser resolvida. A Ponte terá que ter muito equilíbrio, terá sim que não se submeter à pressão do Vasco e tentar sobreviver no jogo, pelo menos até o final do primeiro tempo, se possível, durante todo o primeiro tempo, sem sofrer o gol. Aí muda tudo, o Vasco se desgasta, o Vasco também se enerva, se intranquiliza, e aí a Ponte pode, não é para ir lá para jogar por uma bola só não, mas com menos intensidade do Vasco, quem sabe escapar num contra-ataque, 2 ou 3, e numa dessas fazer o gol. É muito difícil, viu? Ah, mas chegou a hora de ganhar, tem que ganhar. Não é assim não. Chegou a hora de ganhar, mas não ganhou em 10, né? Para ficar mais uma sem ganhar é lamentável, mas pode acontecer. Só que eu estou acreditando muito na evolução que a Ponte vem mostrando nos jogos em casa. E espero que a gente possa ver essa evolução pela primeira vez de uma maneira mais consistente, uma evolução também fora do perímetro tradicional e histórico do estádio Moisés Lucarelli. É interessante, né, como a gente pode observar essa questão do momento do Vasco, dos números da Ponte, por perspectivas diferentes, né? Aqui, a gente até falávamos hoje no programa da TV, nos Donos da Bola, na Band Mais TV, que é um momento interessante para a Ponte buscar essa primeira vitória como visitante, porque o Vasco atravessa um momento de pressão em cima do trabalho do Lisca, que não faz um início bom. Geralmente o Lisca é um técnico de impacto inicial muito interessante. O Vasco tem desfalques, Luciano Castanha, né? O Amorim sem dúvidas, Michel é desfalque, Morato também. O Andrei deu uma declaração muito forte depois da derrota contra o Operário, então a gente sabe que existe uma cobrança no vestiário. O extracampo do Vasco, assim como o da Ponte, vive um momento delicado de pendências financeiras, de dívidas sendo executadas que envolvem milhões e milhões e milhões, penhoras para todo lado. Mas aí você olha na perspectiva do Vasco, o vascaíno está pensando também, ó, a gente está precisando de uma reabilitação. Vem aí um time que tem muita dificuldade como visitante, que venceu no Rio de Janeiro apenas uma vez em 19 jogos. Então dá para olhar para os números e para os momentos dos times nas duas perspectivas, né? Tanto os vascaínos acreditando que a Ponte pode ser uma boa adversária porque tem um aproveitamento delicado, e os pontepretanos confiando numa reviravolta dessa campanha como visitante justamente pelo momento do Vasco. Fato é que vai ser um jogo muito legal que o Batista vai transmitir aqui na Rádio Bandeirantes. Os nossos ouvintes estão participando aqui, midiáticos, Band, que tal o Kleina escalar o Hermes no meio campo, no lugar do Locatelli, já que ele marca bem e cruza bem. É o Léo PC que tá mandando aqui a sugestão. Acho que o Kleina não vai improvisar não, viu, Léo? Xandão, Tigrão, esquece, o Kleina na entrevista aí pro Lupe cantou a bola, falou que a linha de 4 funcionou bem. Se em casa contra o Brusque ele falou que a linha de 4 foi bem, lá em São Januário será a linha de 5. É o palpite aqui do Xandão, o nosso ouvinte pro esquema tático da Ponte. Boa noite, Batista, Júlio, amigos. Agora é a hora da molecada da base aproveitar as oportunidades. Espero que o Kleina dê chance pro Léo Naldi. Tem que jogar mais, é melhor que o Locatelli. Abraço para o Tigrão também. É o Adriano, ponte pretano nato da Vila Boa Vista. Batista, você acha que o Kleina tem visão de jogo? Pergunto porque ele diz que a linha de 4 funcionou bem contra o Brusque. Eu assisti o jogo e se não fosse o Ivan, a Ponte até perderia o jogo. Outra coisa, manter o Locatelli
ele acha que o empresário é muito influente na Ponte, e isso acaba respingando na escalação, é a opinião aqui do Fernando. Os ouvintes questionando essa questão que o Kleina disse sobre a linha de 4 contra o Brusque, viu, Batistão? O nosso ouvinte aqui tá acreditando que o Vasco vai se dar melhor. Lupe e o Anjos. Júlio pergunta, por favor, será que vem mesmo? E o quarto reforço? Abraços, Ramos. O Ramos, inclusive, hoje no Twitter também me perguntou, eu até brinquei com ele, falou, cadê o Anjos? Eu falei, deve estar na casa dele, né? Mas brincadeiras à parte, isso, o Anjos... O que é isso? Pô, mas que resposta é essa, Antônio Lupe? Não, mas o Ramos é gente boa, o Ramos é amigo nosso. O Anjos, a informação que tem é que segunda-feira chega aqui em Campinas, passa por exames e assina contrato com a Macaca. Tava com probleminhas lá no Atlético, né? Para aumentar o vínculo dele, que a informação que eu tenho vence no final do ano. Então, o Atlético renovou um pouquinho mais o contrato com o Anjos, questões burocráticas, por isso só liberou o atleta aí para desembarcar em Campinas na semana que vem. Mas documentação já está praticamente tudo em ordem. E o quarto reforço, existe a possibilidade, sim. Tem um jogador negociando com a Ponte, tá difícil da gente saber, é um jogador que não estava atuando no Brasil, estava atuando fora, mas é certeza mesmo só do Anjos que segunda-feira estará por aqui para realizar os exames médicos. Só a colocação sobre o que o ouvinte falou, né? Que o Gilson Kleina falou que a linha de 4 funcionou. É impressionante, o futebol vive de narrativas. A Ponte ganhou o jogo, meteu 3-0 no adversário e aí acaba levando a esse tipo de pensamento, ou seja, não tomou gol, a linha de 4 funcionou. Segundo tempo não foi assim, né? A Ponte foi amassada, foi espremida e se não fossem as defesas do Ivan Quaresma, a situação poderia ser uma outra, muito complicada. O time da Ponte estava ganhando a partida, placar de 2-0 e tomando sufoco, e o Ivan defendendo, o Ivan Quaresma fazendo milagres. Se o adversário faz um gol ali, pronto. Ia virar um inferno enorme e o adversário vem para cima e se empata o jogo. O resultado seria trágico e muito ruim para o time da Ponte. Então, são ajustes. O Locatelli não marca nada e nem ninguém. Os passes são improdutivos, de lado e para trás, passes curtos. Quando ele se mete a fazer um passe um pouco mais longo, ele acaba errando o passe e armando contra-ataque. Então, se tivesse um cara ali com um maior poder de marcação, né? Esse Marcos Júnior tem um poder maior de marcação do que tem o Locatelli, mas o Gilson Kleina não quer colocar ali dois, entre aspas, primeiros volantes. Então o Locatelli não tem quem que é o reserva do Locatelli. É o Leonaldo, mas tá voltando agora, não sei o quê. Lucas Cândido, esse seria o titular, mas não tá bem fisicamente, então vai com o Locatelli mesmo. Então afrouxa a marcação. E ocorre esse tipo de situação aí. Então não funcionou não. No segundo tempo a linha de 4 está equivocada o Gilson Kleina. Ô Júlio. Oi. O nosso companheiro lá da rádio Tupi e de outras várias rádios espalhadas pelo Brasil, Wellington Campos, acabou de publicar aqui desfalques. Vasco da Gama terá 3 desfalques para a partida de domingo contra a AAPP, Associação Atlética Ponte Preta, em São Januário. Rômulo e Morato suspensos e Sarrafiori, com Covid-19, já está em quarentena. Então tem mais um desfalque aí, o Vasco, Sarrafiori, que inclusive foi oferecido à Ponte, mas não logrou êxito às negociações. Muito bem, então, mais um desfalque pro Vasco. Oi! Não, essa colocação que o Batista fez e o ouvinte aí, ela é bastante polêmica, né? Ela é bastante discutível. Eu gosto de polêmica. É mais ou menos igual aquela pergunta que eu encaixei aqui pro Daniel Paulista. Vale a pena perder a força ofensiva dos seus 2 atacantes de beirada para que eles virem marcadores de lateral até a linha de fundo defensiva? Você viu que ele defendeu uma tese, né? Uma tese. Então, esse caso aí, seguinte, pro goleiro pegou tanto, é sinal que a linha de 4 não funcionou. Eu discordo. Porque em 1978, a linha de 4 da Ponte era a melhor do Brasil. Jair Pisserni, Oscar, Polozzi e Odilei. E o goleiro era o Carlos. Aí o Cláudio Coutinho veio aqui para ver o Odirley.
para levar para a seleção, que não tinha lateral esquerdo. Tanto é que quem jogou de lateral esquerdo foi um quarto zagueiro, que era o Edinho, lá na Argentina. E aí, por uma história muito longa, que daqui a pouco, uma outra hora eu conto, não aqui, né, o Odilei acabou não indo. Aí ele viu tudo aquilo e falou assim, eu vou levar o Carlos, vou levar o Oscar e vou levar o Polozzi, que fazia um grande campeonato, formaram naquele time de 77. E aí eu pergunto, com a melhor zaga do Brasil, que foi para a Copa do Mundo, por que ele levou o goleiro? Olha, levou o goleiro porque o goleiro trabalhou muito e pegava uma barbaridade. Ora, mas com uma dupla de zaga que foi para a Copa do Mundo, como que esse goleiro é tão acionado assim? Então isso dá para discutir até depois do Carnaval do ano que vem, né? Eu acho que a bola da vez é o meio de campo, que não marca ninguém, o Fecim não marca ninguém, o Locatelli não marca ninguém, e o André Luiz marca razoavelmente bem, mas ele toma e devolve em seguida. Parece brincadeira de esconde-esconde. Esconde, aparece. Pega a bola e devolve. Pega a bola e devolve. Então, a linha de 4 também jogou bem contra o Brusque. É que o Brusque amassou de tal maneira, porque o meio-campo não pegava, que os zagueiros tiraram bola o tempo todo e as que eles não tiraram, quem tirou foi o Ivan. Então dá para discutir muito isso. Eu tenho a melhor dupla de zaga do Brasil, mando os dois para a Copa do Mundo, mas o meu goleiro vai também. Ora, como que esse goleiro foi observado e foi convocado se ele não fez tantas defesas para valorizar o seu trabalho? E se ele fez tantas defesas com a melhor dupla de zaga, por que essa dupla de zaga não cortou? Então isso dá para discutir bastante. Pois é, eu quero a participação também dos ouvintes sobre esses temas envolvendo a Ponte, formação, possibilidades e o jogo contra o Vasco, aqui pelo nosso WhatsApp 971021493. 971021493. Aperte para mandar o seu áudio e participe também com o nosso programa, porque daqui a pouco tem Fala, galera. Trânsito. A Anhanguera, sentido interior, tem tráfego congestionado em Sumaré, do quilômetro 105 ao 107, e em São Paulo, do 20 ao 23. Em Jundiaí, a saída 53 tem tráfego lento nos dois sentidos. A alternativa para o motorista é a saída 59 Centro ou a saída 57, Avenida 9 de Julho. Consórcio de serviços, a Embracon tem. Viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação. embracon.com.br. Carlos Batista. Vamos conversar sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar. Eu vou falar agora da Nico Paneteria. Tradicional, foi fundada em 1973. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E eu vou dar aqui alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria. Agora são 6 horas e 52 minutos. Já tem Fala, galera, aqui na Bandeirantes, 971021493. Pode mandando o seu áudio aí, já estou selecionando aqui as principais mensagens dos nossos ouvintes, já para a gente responder, interagir com vocês também aqui, além das mensagens de áudio, também com as mensagens de texto aqui dentro do Bandeirantes Esportiva, que hoje vai para o ar até às 7h30 da noite. Depois temos Esporte em Debate especial aqui na programação da Bandeirantes. Vamos recomeçar então, Batistão, com um recado muito gostoso aqui da Nico. Já o Batista volta então? Então vamos seguindo aqui, Joelson, daqui a pouco a gente volta com o Batista. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752.
Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática. Planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19 3775 9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, falando sobre a vitória do Atlético Mineiro contra o Fluminense no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Fred marcou o gol do Fluminense, aliás, ao lado de Romário, é o maior artilheiro da competição, e os gols do Galo marcados por Nátio Fernandes e Hulk, convocado também para a seleção brasileira. O Fluminense do técnico Marcão foi a campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, André Martinelli, Iago Felipe, Luiz Henrique, Luca e Fred. Já o Atlético, do goleiro Everson, também convocado para a seleção, Guga, Igor Rabelo, Alonso e Arana, Alan Zarate, Nátio Fernandes, Natan, Vargas e Hulk. Esse é o jogo, partida da volta em Belo Horizonte, o Atlético joga pelo empate. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes Esportiva. Carlos Batista. Vamos conversar agora sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar. Eu vou falar da Nico Paneteria Tradicional, fundada em 1973. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. É requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar aqui alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos 100% artesanais criados na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado das 11h30 da manhã até as 3 da tarde. E aqui você encontra a deliciosa coxinha da Nico Paneteria, a melhor coxinha de Campinas. Todos os dias tem sobremesas preparadas para você. E nesta semana vai até amanhã. Começou ontem, vai até amanhã, dia 28 de agosto. Tem o famoso Festival de Sonhos, com os sabores Prestígio, Negresco, Creme Pavê com morango, Ferreiro, Ninho Trufado, Goiabada com cream cheese, creme, doce de leite, é de dar água na boca. E ainda tem mais, hein? Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E aos finais de semana e feriados tem o buffet de café da manhã, para começar o dia mais do que especial. Nico Paneteria, localizada no bairro Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. São 19 horas em Campinas e aqui no Bandeirantes Esportiva, nesta sexta-feira, quero falar da Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Produtos como o álcool gel 70% pelos melhores preços, importante no combate ao coronavírus. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. São 2 lojas em Campinas, hein? Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia, ali próximo do novo UPA, do Carlos Lourenço. E a mais recente loja, já inaugurada e funcionando, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Disque Entregas. Ligue 3295-5188. Ou então chame pelo WhatsApp 999-47-1980. Pode fazer o pedido pelo WhatsApp e a entrega será aí na sua residência. 999-47-1980. Não atende somente profissionais de saúde, não. Atende o público em geral. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Fala, galera, aqui na Bandeirantes. Os ouvintes vão falar, hein? A primeira mensagem vai pro ar. Boa noite a todos da Bandeirantes. Ô Batista, ouvi dizer que o Rirena vai ser embaixador da Ponte. Por que eles não montam uma escolinha da Ponte lá na Argentina, já que o Rirena é embaixador? Com o próprio Rirena sendo o dono da escolinha e traz jogador pra Ponte. Ou sei lá, ser um observador da Ponte lá na Argentina. Pô, tem molecada boa lá. Tem jogadores bons e barato também pra trazer pra Ponte. Poderia fazer isso, já que estão pagando, já que vão pagar para ele ser embaixador, deveria fazer esse papel também. Sei lá, Tandy Negrão. Abraço, Tandy Negrão. É boa ideia. São coisas diferentes, né? Uma coisa é ser embaixador e a outra coisa é ser proprietário de escola de futebol. Existe inclusive um plano de franquias aí, né? Que a Ponte já colocou há muito tempo atrás em desenvolvimento. Não sei nem como é que está funcionando isso, se continua abrindo. Com a pandemia tudo ficou muito complicado. Mas eu entendo assim, né? Já que tem o Rirena e ele é de lá, mora lá na Argentina, notadamente jogadores argentinos são craques, são bons de bola, nem todos, evidente, mas enfim, por alguma razão, é um país que realmente, né, sempre surgem grandes craques. Então o Rirena poderia sim ter uma escola de futebol lá, se é que ele pretende fazer isso. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite, Júlio, Carlos Batista, é o Itamar.
Ô Júlio, eu gostei muito desse novo logotipo aí da Band, viu? Aí no perfil, gostei muito, viu? E sobre o Lucão do Breaker, ele vai fazer mais 5 gols. E o Carlos Henrique, eu não vejo a hora de ver ele colocando as pernas para cima, dançando break aí no estúdio. Não vou perder por nada, viu, Júlio? Boa noite para vocês. Ó, cara, o dia que o Lucão chegar ao 8º gol na Série B, a audiência vai explodir. Vai explodir porque o break de Carlos Henrique é um dos momentos mais aguardados da TV brasileira em 2021. E é esporte olímpico agora, hein? Então a gente não tá preparando só uma apresentação, mas estamos preparando um potencial atleta olímpico para 2024 em Paris. Essa é a informação principal. Aproveitar que ele não tá aqui, que tá de folga, né? Volta segunda-feira e aí eu posso falar isso, não, eu não falo não. O break é esporte olímpico agora? Virou esporte olímpico agora. Pô, mas é impressionante, hein, cara? Só o futsal que não é esporte olímpico. Hein? É. Tamo nessa luta aí, né, Batistão? Pô, tamo nessa luta aí. Essa luta já vem de muito tempo, mas não sei o que acontece, pô. Tudo quanto é esporte vira esporte olímpico, mas o futsal não. O Brasil teria grande oportunidade, né, de medalhar caso o futsal fosse esporte olímpico. Não só o Brasil e Espanha, com certeza seriam os favoritos, mas tem o Uruguai também, enfim, outros países. Mas o Brasil tem a excelência no futsal, pô, e não vira esporte olímpico. Pois é, inclusive o CH uma vez deu uma aula sobre o porquê o futsal não virou esporte olímpico, esteve muito próximo de se tornar ali na época do auge do Falcão, e isso tem um pouquinho também de aspecto político, né? Teve um período que a Nike, que tem muita influência na FIFA e com grandes entidades, a Nike estava impulsionando o Falcão, impulsionando o futsal, mas por guerras políticas, conflitos, isso foi adiado, mas eu ainda espero ver o futebol de salão na Olimpíada. Próximo ouvinte vai falar. Boa tarde. Júlio Batista. CH vai dançar o break. Lucão vai fazer 8 gols ou mais. Quero mandar um abraço. Aqui é o Zias Buglino de Barão. Opa, aí sim. Quero mandar um abraço pro Catatal de Barão também, ele é pro Tipetano. Beleza, gente? Um abraço. Valeu, Greg. Valeu. Não só o Barão Geraldo ecoa o futebol da Band. Ó só, o Kleberson tá dizendo aqui que não só o futsal, né? O futebol de areia poderia ter uma chance também. Pois é, a gente tem o basquete, o basquete quadro, o basquete 3x3, o vôlei quadro, o vôlei de praia. Então poderia ser mesmo. Júlio. Pois não, Tigrão? Não, vocês falavam aí do futsal, o Band Esportes, nesse momento, o canal Band Esportes, está transmitindo direto, ao vivo, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a Copa do Mundo Sub-21 de futsal. Está transmitindo ao vivo, só como uma curiosidade, vocês falavam aí, né, dessa modalidade tão importante, e um orgulho para todos nós aqui de Campinas, nessa parceria com a Band Esportes. Quem está gerando as imagens é o canal EOL, que é daqui de Campinas. Está lá com a equipe completa no Mato Grosso do Sul, gerando essas imagens, e a Band Esportes transmitindo ao vivo, veiculando para todo o Brasil. Só um registro aí para ilustrar o que falávamos há pouco sobre o futebol de salão. E sobre o futsal se tornar esporte olímpico para Paris 2024 não dá mais. Já está fechado, se tiver a inclusão, só para Los Angeles em 2028. O futsal tem 10, 12 milhões de praticantes no Brasil, mas por causa dessa guerra política aí acabou não se transformando em o esporte olímpico. Está descartado para Paris 2024, talvez, se Deus quiser, em Los Angeles 2028. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite a todos. Júnior Bugrino, aqui do Taquaral. Queria dizer que foi muito boa a entrevista com o Daniel. Esclarecedora, excelente trabalho de equipe Band. E o Daniel, respondendo uma pergunta do Tigrão, ele conseguiu convencer a mim, que sou um crítico do Lucão, que ele tem seus critérios, e eu concordo com ele. O Daniel disse nas entrelinhas, mas eu entendi perfeitamente o seguinte, que o Lucão teve 3 ou 4 partidas, mas não saiu da avó e entrou o Lucão.
Com o Regis, com o Júlio César, com o Andrigo. O Lucão entrou numa gelada. Tirando a partida do Vila Nova, que ainda o Regis e o Andrade jogaram, foi atípica. Teve 2, 3 partidas na sequência, sem Regis, com o Andrigo não recuperando aquele futebol do Paulistão, né? Sem o Andrade, sem o Júlio César, que só voltou agora, há 2 partidas atrás. Então, uma coisa é se o Lucão entrasse no lugar do Davó com aquele time azeitado. Outra do jeito que ele entrou, com vários desfalques. Então, mostra que o Daniel tem coerência, mas agora ele vai dar oportunidade. Tá voltando todo mundo, 2, 3 partidas com o Lucão. Se não acertar, aí ele tem, inclusive, muito fundamento para poder tirar o Lucão e buscar uma outra alternativa. Muito boa a entrevista. Grande abraço a todos. Olha só, atenção assessores, né? Olha aí a importância de uma entrevista, às vezes com mais tempo, com mais perguntas, mais profundidade nos questionamentos e nas respostas também, porque somos o elo, né, entre o técnico, o time e a torcida, e o Daniel Paulista pôde explicar um pouco mais das convicções dele, falando nesse caso sobre o Lucão, por exemplo, mudou aí a perspectiva do torcedor, gerou mais paciência sobre o futebol do Lucão. Muito legal esse feedback aqui do Júnior, nosso torcedor, nosso ouvinte, torcedor do Guarani, e ilustra bem, né, o papel, às vezes, dessas entrevistas exclusivas. A gente sente muita falta desse contato maior, principalmente com os técnicos aqui dos times de Campinas. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite, Júlio Nascimento, equipe. Deixa eu perguntar pro Batista essa pauta que ele tá falando sobre o volante. Ô Batista, e se colocasse o Kevin na direita, apesar das limitações dele, e puxasse o Felipe Albuquerque para segundo volante, será que não daria liga não? Porque ele tem improvisado o Albuquerque na esquerda, e ele é um bom marcador, ele tem um passe bom. Será que se puxasse ele para volância ali não daria certo não? Abraço a todos, é Alan do Jardim Uruguai, Ponte Pretano. Eu não faria isso não, né? Você vai desguarnecer um lado que está funcionando, que é o caso direito com o Felipe Albuquerque, para improvisar um volante, sendo que tem volante no banco. O mais certo seria tirar o Locatelli do time, colocar no lugar do Locatelli o Leonaldi, que já está voltando, mas se não quiser colocar o Leonaldi, porque está retornando de contusão, eu coloco o Marco Júnior, que entrou um pedaço aí do segundo tempo. Ele tem bom poder de marcação, às vezes que tem entrado bem no time da Macaca. Então, fazer 3 alterações para corrigir um que não está funcionando não me parece o melhor caminho. Eu faria uma alteração simples, tirando o Locatelli e colocando o Marco Júnior, ou então colocando o Leonaldi, que é um segundo volante, e já era, lá atrás, antes da contusão, já era o titular. Mais um ouvinte vai falar. Vai. Aqui é a família Machado do Campos Elísio. Sobre o Lude, eu acho ele também um ótimo jogador, um menino novo, com muito futuro. E vocês esqueceram de falar, não sei se eu ainda peguei o programa no meio, mas eu não ouvi. O Lude também marcou um gol no derby, não foi isso? Teve um derby aí que, se eu não me engano, o Lude fez um gol. Acho que empatou 1-1, se eu não me engano. Foi só para mim, vê para mim isso aí, o Greg, o Batista, o Júnior, o Marquinhos, mas eu acho que foi isso. Tá? Família Machado do Campos Elísio. Bugrinos de Promissão a Campo Mourão e Swiss Park. Aí sim. Família Bugrino, muito grande. E tem família Bugrino agora também em Londrina. A minha irmã mora em Londrina, é Bugrina da Pele até o osso. Tá? Abraço, fica com Deus. Sensacional, obrigado pela mensagem a todos os integrantes da família Campos. Sim, o Matheus Lúdico que fez gol em derby, inclusive, na estreia dele como profissional do Guarani, né? Foi até uma surpresa de última hora na escalação. Muita gente se perguntava por o Felipe Conceição, era o técnico do Guarani, o tamanho da ousadia do Felipe naquele momento, e o Matheus Lúdico, que no jogo terminou empatado 1-1, Matheus Lúdico foi responsável pelo gol do Guarani. Foi essa a estreia dele como profissional. Depois ele ficou aí um período jogando, Campeonato Paulista, 4 meses sem jogar, voltou no último jogo do Guarani, agora deve ter uma sequência no time titular. Mais um ouvinte vai falar. Boa noite, equipe Band. Aqui é Geraldo, Ponte Pretano, da pele até o osso. Para mim, o segundo volante da Ponte tem que ser o Camilo.
Ele é o cara que tem condições de armar esse time da Ponte vindo de trás e, além disso, ele consegue marcar mais do que o Locatelli. Aliás, mais do que o Locatelli qualquer um, né? Boa noite, um ótimo trabalho para vocês. E aí, Tigrão, os ouvintes estão mandando aqui várias sugestões, né, para essa posição do Locatelli no meio campo da Ponte. Essa daí do Camilo eu faria. Aliás, o Camilo, em muitas vezes, mesmo sem ter sido escalado na entonação da escalação, como segundo volante, ele atuou na função. Essa eu faria. Aliás, é onde o Camilo mais rende. Ele já atuou como falso 9, né? Já tentou ser o meia. Agora, as únicas vezes em que eu senti que o Camilo mais atrapalhou do que ajudou é quando ele fica lá disputando o mesmo espaço com o Moisés. Ele não é jogador de beirada, mas joga perto porque os dois sabem jogar, então as boas pedras se atraem e ali sai coisa boa. Não tem nada de coisa boa, não. Ali o bom é o lateral vir com a bola, fazer a jogada de ala com o Moisés, ou o Moisés pegar, como tantas vezes ele faz no meio campo, e dar o tapa para ele mesmo, e vai buscar, e faz um contra um, e faz sair gol. Ou ele faz assistência. Então o Camilo, fazendo ali um concorrente de atacante de beirada, com o lado esquerdo com o Moisés, para mim é uma aberração. Mas essa sugestão agora do ouvinte, a anterior não, acho que mexer na lateral, para trazer o Felipe Albuquerque, não... Precisaria treinar, dar uma observada, talvez num pedaço de jogo, já com o jogo definido, mas a priori eu não faria. Agora, o Camilo como segundo, sai Locatelli, puxa, né, o André Luiz quase que como um terceiro zagueiro. Camilo um pouco à frente, o Fecim chegando para pisar na área, pode ficar legal sim, tem que ter peito para fazer. Mais um ouvinte vai falar. Batista. Aqui é o Toninho Ponte Pretano de Sumaré. Já que vocês têm o quadro aí de escolher o melhor em campo, o craque do jogo, você não cria o quadro também do pior em campo? Porque o que tem de perna de pau por aí vai ser facinho escolher. Só que não precisa ser panjango do jogo, não. Pode ser o jumento do jogo. Que isso? Que eu tenho de jumento, caneleiro jogando bola aí, vai ser facinho escolher. Coloca esse quadro aí, Batista. Vai ser bom isso aí. Boa noite. Calma, Toninho. Ô Batista, você, inclusive, né, é o responsável pela criação do quadro Pandiango. Acho que, inclusive, que tem no ar até hoje, lá na Rádio Central, o Pandiango do jogo. Eu não sou muito fã de eleger o pior em campo, não. Mas esse quadro aí se tornou um sucesso e começou com vocês, né? Exatamente. Esse termo aí, eu trouxe de São Joaquim da Barra. Vi o meu sobrinho jogando na rua e quando um jogador era muito ruim lá entre eles, né? Errando passe, pisando na bola e tal, eles usavam esse termo. E eu trouxe esse termo aqui para Campinas. E qual que era a ideia? A ideia era justamente, né, quando você elege um jogador como o pior em campo, a ideia é dar uma cutucada nele, pô. Se o cara está sendo eleito várias vezes como o pior em campo, ele vai ter que dar um jeito de inverter essa situação. E aí começamos a eleger o pior em campo, com esse termo, criação minha, e também começamos a eleger o melhor em campo, criação do Tigrão, que é o capa branca, né? Que foi até um termo que foi utilizado por causa das indústrias aqui de Campinas. No chão da fábrica, o cara que comanda, ele usa um jaleco branco. Começou isso por causa do Djalminha. Djalminha é excepcional, jogador de muita qualidade, mas toda vez ele era substituído pelo Vadão. Até teve um jogo lá em Jundiaí, o Vadão tirou o Djalminha, ele jogou a camisa no chão e tal, ele não gostava muito de ser substituído. E ele, naquela época, o Guarani estava com muita dificuldade financeira. E o Djalminha, né, bem abastado, jogou muito tempo no exterior, no Japão e tal, ele até pagava do bolso aqueles que ganham menos, normalmente são os que sofrem mais, que tem mais dificuldade, ele pagava lá os jogadores, virou uma espécie de dono do time.
Mas aí é o seguinte, né? Nós trabalhamos lá durante 18 anos. Quando saímos de lá, os termos ficaram lá, estão sendo utilizados até hoje. Não fiz qualquer tipo de registro, jamais faria para cobrar royalties. Não há nenhuma preocupação com isso. Mas quando mudamos para a Bandeirantes, a ideia era criar novos termos, termos diferentes, termos que ainda não tinham sido utilizados, até um desafio à própria criatividade nossa. E foi aí que surgiu a origem, no caso da televisão, outras nomenclaturas. Estou sempre criando uma nomenclatura diferente, como essa, que eu ouço aí sempre os ouvintes participando e falando da pele até o osso, da pele até o osso. Então aquilo ficou no passado. Hoje não dá mais para fazer esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem que evoluir, você tem que ir criando coisas novas. Então isso foi importante no passado, mas no momento, daqui para frente, a gente tem que criar outras coisas, coisas novas, diferentes, que é o que a gente está sempre fazendo. O Toninho deu a sugestão aí, eu gostei do Júlio, esse negócio vamos devagar, pô. Podia até eleger o que brilhou menos, mas jumento não, né, pô? Pô, jumento, pô. O jumento de ouro. Vamos mudar isso daí, Júlio? Vamos dar uma melhorada? Vamos chamar de jumentinho. Sabia que vinha. O jumento de ouro é bom também. Tem a bola de ouro, né? Tem a bola de ouro, a gente cria aí o jumento de ouro. Ai. Mais mensagens? Tá tudo bem, Joss? Deu um boa noite. Sabe que boa noite sozinho, teve fantasma. Uma vez aí nós elegemos aí o jogador mais bonito e o mais feio da Ponte. Isso aí deu um rolo do cão, rapaz. O Diego sabe, quem foi responsável Você lembra os resultados? A eleição? Oi? Você lembra dos resultados, Batista? Eu lembro assim, que o Diego Sacomã foi eleito o mais bonito. E o... É que chama aquele ponto esquerdo, jogou na ponte. Rildo. Acho que o Rildo, né? Rildo. O Rildo foi eleito o mais feio. Deus do céu. O Sacomã não reclamou, entendeu? Mas o Rildo realmente, ele ficou muito bravo. Nunca mais deu entrevista para a Rádio Bandeirantes. E a gente falava que o Fábio Madeira, aliás, estou com saudade do Madeirinha, que o Fábio Madeira era sósia do Rildo. Quando o Rildo foi eleito, e o Madeirinha a gente considerava como sósia, aí o Rildo nunca mais deu entrevista e o Madeirinha deu o pinote, não voltou mais. Vamos lá, mais uma mensagem de áudio aqui Julião, na Band. Tudo bem? Tudo bom. Rafael aqui. Eu tô mais ansioso para ver o CH dançando break do que para ver o Neymar e o Messi junto, e o Ronaldo também. É isso aí, grande Rafa. Inclusive, acho que é o Rafael Silvestre, né, que trabalhou no Guarani como fotógrafo. Ele foi o primeiro a me avisar. Tava lá na aula de contrabaixo com o grande Rafael Carvalho. Ele falou, Júlio, sai da aula agora, cara. Tá acontecendo isso. Eu falei, não é possível. E deu tudo certo. Horas depois, o Cristiano Ronaldo foi anunciado como reforço do Manchester United. Mais um ouvinte, vai pro ar. Boa noite, Júlio. O Wilson de Márcio. Com relação à linha de 4... que o Kleiner insiste em dizer que é bem, que vai bem, só que não é a linha de 4 a última dos zagueiros, é a linha de 4 de meio de campo que ele fala. É nessa que ele se encanta, é nessa que ele enaltece, só que essa linha de 4 não marca ninguém, então sobrecarrega em cima da zaga e do goleiro. Essa é a linha de 4 que ele fala, não a última, a primeira, o zagueiro, o lateral, os laterais e os zagueiros. O médio volante, o volante segundo, o meio de campo que também não marca ninguém. Quanto a isso que ele se refere. Um abraço. Obrigado, Wilson, pela mensagem. O nosso vídeo aqui tá mandando aqui, Datatista, estudos da Academia Batista, para 70% dos gols saindo de bola parada. Já deu aqui nome pros estudos do Batistão. Boa tarde, Júlio. Não veja se o Batistão não está usando uma camisa por baixo do Cristiano Ronaldo. Bom dia, Júlio. Veja se o Batistão está usando uma camisa por baixo do Cristiano Ronaldo. É o Norba, tá mandando aqui. Tá usando, Batistão? Senão já vou te presentear com uma camisa do Manchester United, hein? Já vou separar pra você. Já, o Batistão? Então vá, mais uma mensagem de áudio pro ar.
Boa noite, Júlio Nascimento, boa noite a todos vocês da Band. O Batista falou do Capa Branca, na época em que eu fui árbitro na Liga Campineira, né, pegando esse gancho aí, tínhamos duas nomenclaturas. O melhor era o Capa Branca do jogo e o pior era o Pandiango do jogo. Então você tinha as duas nomenclaturas, o melhor e o pior. O melhor era o Capa Branca e o pior era o Pandiango. Tá bom? Boa noite, aqui é o Barbosa Júnior de Campinas, DIC 4. Forte abraço a todos vocês. É isso aí. Você sabe que às vezes eu encontro algumas pessoas, né, e os caras vêm me falar alguma coisa que foi criada por mim, e o cara vem e fala como se aquilo fosse alguma coisa assim, fora do comum, né, um negócio extraordinário. E aquilo foi criado por mim mesmo lá atrás, o tempo vai passando, como essas nomenclaturas todas, né, que eu vou criando aí ao longo do tempo. E aí as pessoas começam a se utilizar, né? Inclusive em mídia nacional. Às vezes em mídia nacional. O cara fala, ô Batista, você falou que o ser humano nasceu para ser feliz. Você está imitando o Sérgio Malandro, ouviu o Sérgio Malandro falando isso. Ah, mas não seria o contrário, porque eu estou falando isso há muito mais tempo do que o Sérgio Malandro. Só que ele tem mídia nacional e eu tenho mídia local e regional. Então acaba se tornando uma situação como essa. Olha, só para falar do Cristiano Ronaldo, eu não estou usando uma camisa do Cristiano Ronaldo por baixo, porque não tenho. Então, ô Júlio, se você quiser me presentear, a minha coleção é pequena, não é uma coleção assim agigantada, mas são camisas muito especiais que eu guardo com muito carinho aqui no meu armário. Eu não tenho a dúvida de que tem um apreço muito grande pelo Cristiano Ronaldo, porque ele é um cara dedicado, dá a impressão de que aquilo que ele faz é feito ao acaso. Já falei diversas vezes aqui do treinamento. É o cara que primeiro chega para treinar, é o último que vai embora. Ele tem uma preocupação muito grande com a parte física, é o cara que não tem uma tatuagem no corpo, porque ele é doador de sangue, e o doador de sangue não pode ter tatuagem. Então os compromissos sociais e a parte que ele leva a sério da sua profissão me encantam muito. A última mensagem vai pro ar. Ô Julião, tudo bem? Rafael aqui. Eu tô mais ansioso para ver o CH dançando break do que para ver o Neymar e o Messi junto, e o Ronaldo essa também. aí já foi, Gelson. Vê se tem o Neutro 5, a última mensagem. Não chegou? O nosso tema tá meio bugadão aqui, mas era o Guilherme. Chegou? Então vai pro ar. Podcast A Origem, Batista. Coloca no ar que é sucesso, meu amigo. Ouve o que eu tô falando. Você tem que contar suas histórias, seus causos aí no podcast. Coloca essa estratégia aí que vai vingar, cara. Guilherme, Bugrino, desde sempre. Hoje e sempre. Olha aí, já estamos aqui iniciando as reuniões, né, Batistão? É verdade. Você vê ontem, hoje, o pessoal já está cobrando aí, hein? É podcast, o pessoal está querendo podcast. É a modernidade. Tá em alta. Um abraço aqui pro Ed Camargo. Parabéns, Júlio. Agora vou começar as cobranças de pizzas, muito prejuízo. Verdade, vou ter que pagar a pizza pra galera aqui da equipe, porque eu disse que se fechasse hoje o Cristiano Ronaldo, aí até 12:30, se fechasse, era pros ouvintes da nossa área. Ele fechou 12:50, pra graça do senhor. Que aí já diminui o prejuízo, mas eu tenho que pagar pra equipe agora. Quem quiser da nossa equipe aqui é só mandar no meu privado de sabor e o endereço que eu mando. Ô, Júlio, esse negócio de podcast aí, né? Me lembra uma que o Amaral contou, que ele tava... A seleção foi... É rápido, nós estamos em cima da hora. Fica à vontade, tudo nosso Ele tava com a seleção, ele tava no mesmo quarto que o Rivaldo, né? E aí o Brasil ia jogar na África do Sul e a conversa lá era só apartheid, né? E aí o Amaral perguntou pro Rivaldo, né? Se ele... O que era esse tal de apartheid, né? Ele falou, pede aí um pra gente, a gente racha, mas manda vir bem passado. Né? E aí... no outro dia, o Amaral entrou ao vivo no Jornal Nacional dando uma entrevista, né, sobre o jogo tal, e África do Sul, aquele negócio todo, era o que mais falava. E aí, o Amaral, e o que você acha do apartheid?
né? Essa coisa assim, tão falada, algo tão comentado aqui na África do Sul. Ele falou, ó, parece que é o 10 deles, eu não vou dar 1 centímetro de espaço para ele, vou marcar em cima. Cara, essa é uma das melhores, e não é mentira, cara, não é conto não, aconteceu mesmo. Essa é aquela do Odivan, que o Odivan tirou a foto que ele foi comprar um apartamento, ou foi fazer um investimento, não lembro, e pediram um comprovante de endereço do Odivan. Ó, você tem que comprovar onde você mora, Odivan. Ele foi lá, tirou uma foto e apontando pra casa, assim, ó. Chegou lá pro gerente, eu moro nessa casa. Olha o comprovante de endereço. Olha o comprovante aí. Minha casa é essa aqui, ó, a branca. E o Biraburgo, lá no antigo Mangueirão, hoje é o Estádio Olímpico de Belém, já trabalhamos lá. Aí ele tinha uma marquise assim, né, que ele fica num buraco, e ele tinha uma marquise assim que morria quase 0-0 com o barranco atrás. Ele pôs umas tábuas de andaime assim, que estava pertinho, a marquise, né, na parte mais baixa dela. Depois ela subia, ficava aquela coisa bem alta. Mas aqui no fundo ela ficava quase 0-0, faceando com o barranco. Ele fez uma pinguela lá, improvisada, e subiu com o Opala cor de laranja que ele tinha. Faróis redondos, Opala cor de abóbora. E foi com o Opala, quase caiu lá embaixo, chegou lá na ponta da marquise. E aí desceu para treinar e deixou o Opala com os faróis acesos. Aí os caras lá embaixo falaram, Bira, o que é aquilo lá? Claro que viram que era o carro do Bira lá no alto da marquise, os caras lá embaixo, né, no buraco, no gramado, já dentro do que era acidentado o estádio. O que é aquilo, Bira? Você tá ficando louco? Daqui a pouco ele cai de lá. Ele falou, não, é uma promessa que eu fiz para ele. E hoje eu tô cumprindo. Mas qual é a promessa? Ele é a única pessoa que nunca tinha me visto jogar. Hoje ele vai ver. Muito bom. Dessa forma descontraída, nós vamos encerrando aqui o Bandeirantes Esportiva dessa sexta-feira, dia 27 de agosto. Na sequência tem Esporte em Debate. Fica o convite para você acompanhar amanhã a Série C na tela da Band Mais. E no domingão, aqui na Rádio Bandeirantes, tem Série B do Campeonato Brasileiro com duelo entre Ponte Preta e Vasco da Gama. Agradecendo aqui João Cardoso e Gil Kleber pelos trabalhos técnicos. Ouvintes da Bandeirantes, bom final de semana. Seguiremos juntos aqui com muito futebol neste final de semana. Tchau, tchau, gente! Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.